A reunião se destina a receber, discutir e votar proposições e realizar uma audiência pública. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência pública tem a finalidade de debater a campanha Setembro Amarelo, com ênfase nos efeitos psicológicos, sociais, econômicos sofridos por idosos vítimas de golpes e desinformações e de construir propostas de políticas públicas e ações educativas voltadas à prevenção de fraudes e à conscientização e acolhimento da população. De acordo com o deputado Charles Santos, que é esse grande amigo nosso aqui, uma figura de destaque nesse parlamento, uma figura que defende a vida sempre, em todos os seus pontos, e ele é o propositor, e daqui a poucos minutos irei passar a presidência para que ele possa conduzir esses trabalhos da melhor maneira possível e que essa reunião possa ser realmente bastante proveitosa. Nós já estamos aqui com o deputado Charles Santos e agora eu gostaria de convidar para tomar assento à mesa a doutora Luciana Daer, psicóloga e advogada. O major Riquelme Murta, do Corpo de Bombeiros, por favor. O senhor Jorge Santos, representante do Caleb. Não sei se já chegou, a doutora Danúbia Quadros, chefe do Departamento Especializado de Investigação, Orientação e Proteção à Família. Na hora que chegar, sinta-se já convidada. A doutora Natália Dias, representante da Associação Mineira de Psiquiatria. A doutora Luciana Chamoni, representando a Comissão Especial da Saúde Mental da OAB Minas Gerais. E lembrar aqui que essa casa aprovou um projeto da nossa autoria, que criou algumas prerrogativas para os advogados, em conformidade com a OAB, principalmente a OAB de Montes Claros, o doutor Herbert Alcântara. Nós vimos que, às vezes, o advogado ele tem ali aquela audiência naquele horário, e o Ministério Público, o juiz quer aquilo, então nós criamos esse projeto que dá algumas prerrogativas para os advogados, na hora do seu exercício, poderem ser atendidos também com prioridade, como já são as prioridades no Brasil. O doutor Tércio Ferreira, médico geriatra, né, que vai estar falando com a gente do impacto da automedicação. O senhor Lucas Silva, representante do Centro de Valorização da Vida, o senhor Santos, coordenador do grupo Depressão Tem Cura, a senhora Tatiane Moreira, representante do SESC, e logo que eu passar a presidência para o Charles Santos, caso ele queira convidar mais alguém, seria extremamente importante. Bom, gente, nós estamos vivendo um tempo muito difícil no mundo, um tempo muito difícil, em que as narrativas elas se sobrepõem, na maioria das vezes, às verdades. E isso está fazendo algumas situações, tais como as pessoas que querem ser contra a vida, né, que querem ser a favor do aborto, por exemplo, elas estão botando o seu rosto e tentando implementar a sua narrativa. Isso em todo o mundo e aqui no Brasil. Infelizmente, também, nós vimos agora a questão das avaliações, que realmente a natalidade no Brasil está diminuindo violentamente, o que vai criar um grande problema e vários outros grandes problemas. Nós teremos pessoas trabalhando para poder bancar a aposentadoria daqueles que estão ficando mais velhos e cada vez ficando mais velhos, e alguns com saúde e muitos sem saúde. Além disso, a gente fica vendo a desinformação muito grande, e ontem eu estava vendo a questão do Abílio Brunini, que é prefeito de Cuiabá. E aí está se tendo algumas coisas no Brasil muito interessantes. As pessoas que colocam algumas narrativas, que colocam também algumas propostas
que são radicalmente contra a vida e o bem-estar, principalmente da família, que é o pilar do mundo. Desde que o mundo é mundo, a família sempre foi o pilar. Então, a gente tem pessoas que não têm nenhum pudor de falar em palestra que o intuito é acabar com a família no Brasil e no mundo. Além disso, a gente vê uma perseguição odiosa aos judeus, muito grande. Quando tem alguma coisa contra judeus, realmente vai o mundo todo, enquanto que no Sudão, na Nigéria, onde estão matando uma quantidade enorme de cristãos, não se fala nada, a grande imprensa não fala nada. Então, nós temos uma extrema esquerda extremamente feroz, que ela, quando não consegue o seu intento, parte para a agressão e parte para matar as pessoas. Foi assim na tentativa da morte do Jair Messias Bolsonaro, quando deram uma facada nele, uma pessoa filiada ao PSOL, que até hoje não se apurou, e agora nós estamos vendo que o delegado federal, que tinha que apurar quem estaria por trás dessa facada, ele foi alçado a grandes cargos na Polícia Federal, até que agora parece que teve que ser preso por falcatruas na área de mineração. Vimos também aí eles tentarem matar o presidente dos Estados Unidos, o Trump, um tiro, felizmente pegou na orelha e não matou. Mas mataram o Uribe, deram um tiro no Uribe, candidato a presidente da República, um defensor da vida. E agora, por último, mataram o Charlie Kirk. E a gente sempre vê, né, Charles, que aonde é derramado sangue de mártires, principalmente cristãos, dali floresce muita coisa boa, infelizmente. Quer dizer, depois da morte, vem coisas boas. E nós estamos vendo uma parte grande da juventude nas universidades querendo tomar um protagonismo para poder contrapor a essas ideias realmente absurdas e a essa violência que tem sido colocada no mundo, mas muito no Brasil, da extrema esquerda. E isso vai conturbando a cabeça dos brasileiros. Então, nós estamos vendo aí que a depressão hoje é um mal que acomete muita gente no Brasil. A gente vê a quantidade de pessoas impactadas pelo suicídio, alguma coisa em torno de 16, 18 mil pessoas por ano no nosso país, que somadas aos mais de 60 mil homicídios, o nosso país é um país líder de homicídio, a vida não está valendo tanto aqui, e infelizmente muita gente querendo sair do Brasil para poder ter um pouco mais de segurança. E agora a gente viu a imprensa muito calada, porque duas jovens foram mortas logo depois de baile funks, porque resistiram a sair com o chefe do tráfico daquela região. Tráfico como o cartel do Solis, que se aninha principalmente no poder público da Venezuela. E isso, a juventude vai entrando em depressão, vem suicídios, e às vezes os mais idosos acabam sem ter como serem cuidados. Então, essa audiência pública vem em ótimo momento, porque eu acho que nós temos que fazer o confronto com essas ideologias realmente assassinas da extrema esquerda, violentas, que pregam uma coisa e falam outra. Eu mesmo, um filme do Wagner Moura, que ele é o Capitão Nascimento, ele fala, não adianta o combate, porque o sistema se reorganiza. E agora, talvez por causa da Lei Rouanet, que vai botar 34 bilhões de reais nesses próximos 2 anos para artistas defenderem algumas coisas que talvez nem eles pensem, né, que é o certo.
Então, Charles, parabéns pelo tema, muito relevante, assim como tudo que você faz aqui nessa Assembleia. E o Charles, além de tudo, ele é uma pessoa que usa muito essa nossa comissão de saúde aqui, principalmente com excelentes projetos, sempre em favor da vida e daqueles mais necessitados. Então, eu gostaria aqui de desejar uma excepcional audiência pública. Vamos pegar depois as notas taquigráficas e os requerimentos que o Charles queira apresentar, para que na reunião ordinária de amanhã a gente consiga aprovar esses requerimentos, e tenho certeza, Charles, que eles deverão ser aprovados em totum, e aí você vai colaborar, como sempre, com o nosso país e com nossa Minas Gerais, que está precisando tanto de pacificação e de paz. E eu estava falando aqui do Abílio Brunini, que é prefeito de Cuiabá, e ele falando de uma campanha muito grande que está fazendo sobre uma determinada proposta de emenda constitucional que está lá no Congresso. Não cabe a nós aqui, a não ser dar palpite. E aí, diz que o pessoal está falando muito que essa seria a PEC da impunidade, que é uma PEC que vai deixar que os corruptos fiquem soltos. Espera aí, os corruptos do Mensalão, do Petrolão, do INSS, tem algum preso? Numa sociedade que avança... Não tem nenhum preso. Então, quer dizer, a corrupção está à vontade aqui no nosso país. Ontem mesmo, a CPI do INSS, que é um roubo dos recursos pequenos, principalmente dos mais vulneráveis, um roubo do seu sustento. Essa PEC, ontem, essa CPMI, ontem, viu uma pessoa que deve ser sócio de um as dessa roubalheira do INSS, foi preso. E aí a Justiça já soltou. Não vai ficar lá, que é para não poder delatar quem realmente está se locupletando com o pequeno recurso dos aposentados, e falta, às vezes, para comprar um remédio, falta para poder ir de ônibus até uma fisioterapia, situações muito dramáticas, né? E estamos vendo que hoje as pessoas que falam as coisas na tribuna, que teria que ter imunidade, essas, então, são presas, como Daniel Silveira, que está preso, doente, a mãe doente, como pessoas do 8 de janeiro, como o Clesão, que já morreu, porque não teve tratamento. Agora mesmo tem um senhor que está preso e que está com câncer de próstata, e eu sou cancerologista, cheio de problemas, e aí não dão para ele nem o benefício da prisão domiciliar com tornozeleira, enquanto que, por exemplo, o Sérgio Cabral, que tomou 400 anos de cadeia, o Zé Dirceu, que tomou 23 anos de cadeia, e outros astros, eles cada vez mais são cultuados no nosso país. Agora mesmo, as penas de devolução de recurso da Odebrecht foram em quase 9 bilhões de reais, retiradas totalmente. Rouba, fala que rouba, ele mesmo assume, e aí a Justiça não deixa ele nem pagar a multa que ele foi condenado. Ou então, aquele pessoal da JBS, que colocou que tinha uma conta para atender o presidente da República ou a presidente da República, e agora foi perdoado também 10 bilhões que ele teria que devolver, e agora, como prêmio, né, foi dado para ele a energia elétrica lá da Amazônia, só que não vai ter que fazer o aporte de 10 bilhões de reais. Então, nós estamos no momento em que a nossa cabeça começa a querer bugar.
e mais do que justa essa nossa audiência para levantarmos a possibilidade da gente não aceitar mais esse tipo de coisas e buscar cada vez mais paz e os ensinamentos de Jesus. Quero passar a presidência e a palavra para o deputado Charles Santos, para que essa audiência possa transcorrer em muita paz. Obrigado. Muito obrigado, deputado Arlen Santiago, pelas suas palavras, pela abertura, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, o deputado Arlen Santiago, que carrega com ele grande experiência e é para todos nós aqui um grande professor, né, por sua trajetória, pelo seu conhecimento, também por sua vida profissional, né, um médico de grande experiência que tem contribuído com a vida de milhares de mineiros. Portanto, senhor deputado, muito obrigado e também pela oportunidade, porque a audiência não é possível sem aprovação do requerimento que a gente apresenta na comissão, eu mesmo não sendo membro da comissão, mas para a realização de uma comissão com a temática da saúde mental, nós precisamos apresentar esse requerimento dentro da comissão e só o presidente tem a prerrogativa, tem a competência para submeter aquele requerimento e colocá-lo em votação com os demais membros da comissão. E nós encontramos sempre este apoio no deputado Arlen Santiago, presidente da comissão, por entender, por ter essa sensibilidade com estas pautas tão importantes. Portanto, agradeço a Vossa Excelência, mais uma vez, tá bom, deputado? E conte sempre conosco, tá bom? Muito bem, eu quero fazer um agradecimento aqui à presença de todos, apenas para a gente ajustar aqui melhor os espaços, eu vou trocar aqui o microfone. Só reorganizar aqui os espaços. Eu gostaria de convidar também para compor a mesa a senhora Tatiane Moreira, representante do SESC Minas. Por favor. Antes de fazermos a nossa apresentação inicial, temos ainda espaço aqui na mesa? Temos, né? Então tá bom. Então já vou convidar também, com muita honra, com muita alegria, para participar conosco de mais uma audiência pública aqui e de uma forma muito honrosa. Quero convidar a doutora Luciana Chamoni, representante da Comissão Especial de Saúde Mental da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil e de Minas Gerais. Por favor. A senhora seja bem-vinda. Doutora, muito obrigado, viu? Seja muito bem-vinda. Antes da nossa apresentação inicial, eu já quero fazer alguns registros de presença, e na medida que outros forem chegando também, nós vamos registrando também, com muita alegria, a presença aqui do Dr. Rômulo Luiz Veloso Carvalho, nosso colega da Defensoria Pública, representando aqui, ele que é diretor da Associação das Defensorias e das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais, a ADEPMG. Muito obrigado pela presença, doutor Rômulo. Também fazer o registro aqui dos vereadores Edson de Tabirito, doutor Edson, muito obrigado pela presença, do vereador Adriano Santos, de Barão de Cocais, também do doutor José Roberto Lima, delegado da Polícia Federal, muito obrigado pela presença, professor também, do vereador Jordânia Alberto de Itaúna, seja muito bem-vindo. Cadê o Jordânia? Está aqui no cantinho, vereador. Do ilustre vereador Arruda, da Câmara de Belo Horizonte, muito obrigado pela presença do senhor. E outros que depois nós iremos registrando a presença aqui também, tá bom? Mas nós já vamos seguindo com a nossa apresentação inicial,
para que depois passemos a palavra também aos nossos convidados. Aqui na Assembleia, muito obrigado. Aqui na Assembleia, nós coordenamos, minhas senhoras e meus senhores, a Frente Parlamentar, desde 2019, a Frente Parlamentar de Valorização da Vida e da Família, que tem como tema central, principal, a saúde mental. Nós temos debatido este tema com muita responsabilidade, com muito fervor, por entendermos que nós não podemos deixar que um tema tão importante seja, não que seja esquecido, mas que não seja abordado, porque, veja, tanto o jovem, a pessoa idosa, o ser humano em geral, tem vivido uma verdadeira crise existencial. E isso a gente vê não somente na rádio, na TV, foi-se o tempo que nós víamos à distância. Hoje nós percebemos isso mais próximo e mais perto do que nós podemos imaginar. Muitas vezes dentro da nossa própria casa, da nossa própria família. E paramos para pensar o quanto nós precisamos estar prontos, preparados para estendermos as mãos. Foi com este sentimento que, em 2019, quando nós tomamos posse, chegamos aqui na Assembleia de Minas, foi com este sentimento que eu me vesti e passei a legislar, com preocupação de debater, com a preocupação de trazer à sociedade, de abrir este espaço, que é público, que é da sociedade. E, por que não, criarmos leis, políticas públicas, trazermos o Estado, o governo, levarmos o assunto para as escolas, levarmos o assunto para a mídia, levarmos o assunto para onde tivéssemos que levar, para as associações, para as igrejas, para as câmaras de vereadores, para estes microfones aqui das comissões, e tratarmos esse assunto com responsabilidade. Como fruto disso, chegamos a não só projetos de leis, mas a leis hoje que estão dentro do nosso ordenamento jurídico. Hoje nós temos como de nossa autoria uma importante lei que instituiu a política de valorização da vida na rede de ensino em Minas Gerais, onde dentro das escolas o assunto pode e deve ser abordado de uma forma ampla por professores, em debates entre os alunos. Alguns municípios, nas câmaras de vereadores, alguns vereadores tomaram este projeto e também instituíram a política de valorização da vida como lei municipal. E a ideia, graças a Deus, se espalhou, inclusive, para outros estados da nossa federação. E a ideia é esta: tratarmos o assunto da saúde mental de uma forma responsável. Este não é mais um assunto da TV, não é mais um assunto da mídia, não é mais um assunto, doutor José Roberto, que devemos assistir no nosso sofá. Mas é um assunto que devemos debater no nosso dia a dia. É no almoço com um colega, é num café, vereador Arruda, com um amigo, com um familiar. Muitas das vezes nós temos aquela sensibilidade, eu sempre gosto de usar este exemplo, temos aquela sensibilidade para detectarmos um problema no nosso veículo, quando você percebe que seu veículo não está legal, está falhando, está puxando a direção. Quando você olha para a parede, por exemplo, lá da sua casa, você percebe uma rachadura, você diz, tem uma coisa que não está certo. Mas, às vezes, ignoramos um olhar diferente de um familiar, ignoramos o silêncio de um colega,
não percebemos um familiar que está muito introspectivo, muito calado, e nos omitimos de perguntar como você está. Está com algum problema? Nos omitimos. Temos a sensibilidade para percebermos problemas dos nossos bens, mas não percebemos problemas tão claros, tão evidentes, muitas vezes, num colega de trabalho. E aí, quando não, tomamos algumas tristes notícias de que alguém tentou contra a própria vida e assim por diante. Torno a dizer, foi com esse sentimento que eu me vesti quando eu cheguei aqui na Assembleia. E aí, olha que coisa boa, né? Como são as coisas. E por isso que eu digo que não existe acaso, existem obras de Deus. Eu conheci algumas das pessoas que estão aqui nesta honrada mesa. A exemplo aqui do Major Riquelme e outras pessoas. Não vou citar um ou outro, mas todos que estão aqui. E algumas que já participaram comigo de outras audiências. E o trabalho, então, foi criando corpo, e graças a Deus nós conseguimos, e temos conseguido já colaborar, contribuir ao longo desses quase 7 anos de trabalho com a vida de muita gente. E eu gostaria, minhas senhoras e meus senhores, de alguma forma, que esta audiência pública não fosse só um espaço para conhecimento, mas fosse um espaço para multiplicação. Multiplicação, que cada um possa sair daqui hoje com esse sentimento de contribuir, de colaborar, de ajudar, de levar para outra pessoa ou para alguém esse desejo de ajudar, de entender, de compreender, de estender a mão. Este é o objetivo da audiência pública que hoje as senhoras estão participando. Nós colocamos um tema específico, que é a saúde mental da pessoa idosa. Nós recebemos uma série de denúncias, temos acompanhado algumas questões ao longo desses anos aqui. Nunca havíamos falado sobre esse tema dentro das nossas audiências públicas sobre saúde mental e resolvemos trazer à baila este tema. E eu gostaria de abordar com vocês, e os meus convidados também vão explanar um pouco mais, sobre a questão da saúde mental da pessoa idosa. E eu trouxe aqui hoje um subtema que é muito importante. Eu quero inicialmente falar sobre a pessoa idosa e os seus direitos. Aquilo que está assegurado lá no artigo 230 da Constituição da República, né, Constituição Federal, que trata a família, a sociedade, o Estado tem o dever de amparar a pessoa idosa, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, o bem-estar, e eu destaco ali, garantindo-lhe o direito à vida. A Lei 10.741, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, também faz um destaque importante essa questão. A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe, por lei e por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condição de liberdade e dignidade. Repito, referindo-me aí à Lei 10.741 de 2003, o Estatuto da Pessoa Idosa. A pessoa idosa e os seus desafios, são muitos, né? Eu quero fazer destaque a questão do etarismo. Eu não sei aqui quantos já ouviram falar esta palavra, etarismo. Etarismo
trago aí o conceito, refere-se a preconceito, estereotipação e discriminação baseados na idade, com o sinônimo de idadismo e ageísmo. Então, para quem nunca ouviu, vai ouvir, porque é uma palavra que está em voga hoje e é importante que você tome conhecimento até para fazer um combate. Embora possa afetar pessoas de qualquer idade, manifesta-se mais intensamente contra idosos, levando à exclusão social, discriminação no trabalho e representações negativas na mídia. Como se manifesta? E aí eu trago alguns exemplos. Tá? No local de trabalho, preferência por profissionais mais jovens e exclusão de pessoas mais velhas por estereótipos de capacidade e desempenho. Então, é aquela exclusão da pessoa idosa por achar que ela não tem a condição ou a capacidade de exercer determinadas funções. Leia-se ali, né? Na sociedade, discriminação em serviços como bancos e transporte, e a exclusão da pessoa idosa em estudos clínicos e na mídia, às vezes até por questão de aparência. Na saúde, exclusão sistemática da pessoa idosa em ensaios clínicos sobre doenças prevalentes nesta faixa etária. Leia-se, no dia a dia, atitudes e falas depreciativas que desvalorizam a experiência e as capacidades das pessoas com o avançar da idade. Né? Expressões como só podia ser uma pessoa com essa idade. Né? Não tinha uma pessoa mais nova para colocar aqui? Quem é que nunca ouviu esse tipo de fala? Né? Esse tipo de frase, que no dia a dia se ouve. Né? Então, isso é etarismo. Quais as consequências do etarismo? Na saúde mental, aumenta os índices de depressão, abandono familiar e o sentimento de inutilidade entre pessoas idosas. Exclusão social impede o acesso a serviços e a participação plena na sociedade. Violência. Em casos mais graves, o etarismo pode ser um fator na violência contra a pessoa idosa. Como combater o etarismo? Trazemos aí algumas sugestões. E o deputado Arlen Santiago fez até um comentário agora há pouco sobre esta proximidade entre gerações. E a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Promover o convívio e a educação. A interação entre diferentes gerações permite a troca de sabedoria e a desconstrução de estereótipos, segundo pesquisas. Hoje nós vamos ver aqui, inclusive, a participação de alguns grupos que comprovam isso, né? Essa interação entre gerações. Valorizar a experiência, reconhecer que a idade traz experiência e conhecimento valiosos. Criação de políticas, implementar leis que protejam os direitos dos idosos e promovam a igualdade entre gerações. Vejam, nós não estamos falando, talvez, de criação de leis. É claro que sempre que percebermos a ausência de alguma lei, é importante legislar sobre isso. Contudo, muito mais importante do que a criação de leis é a aplicabilidade delas. É fazermos com que as políticas públicas e as leis existentes funcionem. Daí é tão importante, por exemplo, a nossa Defensoria Pública, representada aqui pelo Dr. Rômulo. É tão importante a participação da sociedade, dos senhores e das senhoras que cobram e que cobrem dos parlamentares, dos vereadores, dos deputados, do próprio Poder Executivo, a participação, por exemplo, da OAB, e aí a interação da sociedade cobrando, para que as leis existentes
funcionem. Denunciar a discriminação. Em caso de violência ou discriminação, é importante denunciar através dos canais competentes, como o Disque 100. Hoje nós estamos recebendo aqui o representante do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um canal de escuta importante, inclusive lá chegam várias denúncias. O HELP também, que é um projeto importante, que hoje nós vamos ouvir, recebê-los aqui também com alguns depoimentos. Então, todos esses canais são importantes, especialmente a Polícia Civil, que atua também coletando denúncias e também investigando. Daqui a pouco, e aqui na minha apresentação, nós vamos falar sobre uma lei que está em vigor, está no ordenamento jurídico, que é um instrumento importante hoje para denúncias. Então, tomamos conhecimento de uma denúncia contra o idoso, contra a pessoa idosa, nós não podemos nos calar. O silêncio é conivência. E depois não adianta a gente se arrepender quando o pior acontece. Então, denunciar a discriminação é super importante. Eu quero trazer um pouco aqui para os senhores a atuação deste Parlamento, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na defesa da saúde mental da pessoa idosa, de uma forma muito objetiva. Aí, como eu disse para os senhores, para as senhoras, a Lei 23.643, 2020, trata da comunicação a órgãos de segurança pública de ocorrência ou indício de ocorrências de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescentes ou idoso nos condomínios no Estado de Minas Gerais. Esta lei, senhoras e senhores, é fruto de um projeto de lei de nossa autoria, de minha autoria, aprovada por unanimidade aqui nesta casa. PL 1949, por favor, atentem-se para este projeto de lei. Possivelmente aqui entre nós, muitos dos senhores, muitas das senhoras já foram vítimas, quiçá foram vítimas sem perceberem do que narra este projeto, do que trata ele. Trata da revisão de cupons para pessoas idosas e portadores de deficiências em supermercados, hipermercados e estabelecimentos congêneres. Trocando por miúdos. Talvez, quando o senhor, a senhora chegou em casa, foi conferir um cupom fiscal e percebeu e, quiçá, tardiamente, que foi cobrado indevidamente por algum produto de uma compra no supermercado. Isso vem se tornando recorrente. Eu aqui na Assembleia faço parte também, doutora Luciana, da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia. E recebemos inúmeras denúncias, especialmente por parte de idosos, que quando chegam em casa e vão conferir o cupom fiscal do supermercado, compraram um pacote de biscoito, de bolacha. Bolacha ou biscoito? Bolacha, biscoito. Melhor biscoito. Bolacha é agressivo, né? Tá bom. De biscoito. Compraram um pacote, vejam, mas quando vão conferir o cupom fiscal, tem 2, 3. Pagaram 3, levaram 1. E isso tem se tornado, como eu disse, recorrente, especialmente com idosos. E quando percebemos isso, quando recebemos essas reclamações, protocolamos aqui na casa um projeto de lei, já passou pela CCJ, vereador Arruda, passou agora pela Comissão de Defesa do Consumidor, está em tramitação na casa, para que os supermercados, para que as instituições, para que o comércio em si se organize, crie algum tipo de sistema de conferência para que esse tipo de coisa não se repita. E, especialmente, haja um trabalho de conscientização também para a pessoa idosa e a pessoa com deficiência, no sentido de que ela não saia do estabelecimento comercial sem a devida conferência, porque lhe é garantido a devolução do valor. Isso é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor, neste caso de arbitrariedade.
Esse é um projeto de lei de nossa autoria também, que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Bom, eu já falei demais, eu preciso agora passar a palavra para os nossos convidados, mas eu quero, só mais um pouquinho, deixa na tela aqui, só para que eles façam aqui o registro dos meus dados aqui, das minhas. Eu quero só pedir para que aqueles que tenham sugestões, críticas, queiram acompanhar o nosso trabalho, eu deixo aí o meu e-mail, dep.charlesantos@almg.gov.br, quem quiser tirar uma foto aí da tela. Nosso gabinete aqui na Assembleia é o 207, deste prédio mesmo. Nosso telefone está aí o 2108-5270. Nós temos lá a nossa central de atendimento. Nosso Instagram, Charles Santos MG. Assim que terminar a nossa audiência, ficaria aqui para conversar um pouquinho com vocês também. Se precisarem de um atendimento, de uma audiência lá no gabinete, em outro momento, a minha assessoria toda está aqui. Aliás, eu quero agradecer aos assessores que me ajudaram na organização desta audiência. Podem também fazer um agendamento com eles para recebê-los em momento oportuno. Tá bom? Não sei se tem mais alguma coisa aqui depois. Será que tem como passar a próxima tela? Acho que tem ali um... Muito obrigado. Cuidem-se bem. É a melhor recomendação. Cuidem-se bem, tá bom? É o que eu desejo a todos vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, então. Eu precisava falar, porque parlamentar que não fala está com problema, né? Bom, fazendo registro também da presença aqui da doutora Ana Cristina, representando o doutor Gilberto Neto. Seja muito bem-vinda. Viu, doutora? Seja muito bem-vinda. O tenente-coronel Neves, assessor do Corpo de Bombeiros Militar, da presidência da Assembleia de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença, senhor, mais uma vez. O doutor Geraldo Magela, muito obrigado, doutor Geraldo. Doutor Arley Fabiani, muito obrigado pela presença. O senhor Wagner de Souza, coordenador do Grupo HELP. Cadê ok, muito obrigado. Daqui a pouquinho o senhor que vai falar, o senhor está inscrito para falar. E o doutor Leandro Gomes, também representando o Republicanos. Muito obrigado pela presença. Muito bem, vamos passar, então, agora aqui a palavra para os nossos convidados. Nós vamos, com muita honra, então, ouvir a doutora Luciana, que é uma querida também, convidada nossa, já esteve conosco aqui em outros momentos, e ela que representa a Comissão de Saúde Mental da OAB. Doutora Luciana, a senhora tem a palavra. Eu vou conceder à senhora 10 minutos, mas com aquela possibilidade de estender aí, se possível for, tá bom? Se preciso for. A senhora tem a palavra, por favor. Pode pegar o microfone aí, por favor, pode passar para ela. Obrigado pela presença. Doutora Luciana Chamoni. Obrigado. Estão me ouvindo? Sim, né? Bom, deixa eu agradecer esse convite honroso, dizer que sempre aceito muito feliz os convites do deputado Charles Santos, é um grande parceiro, eu acredito que já é a terceira audiência pública nossa juntos, nossos encontros sempre são muito proveitosos, e eu me sinto muito bem nesse espaço, porque a Assembleia ela é a casa da democracia. Mas, quando eu venho aqui a convite do deputado, eu sinto que essa casa está mais humanizada. O deputado ele realmente tem esse compromisso. Todas as vezes que nos encontramos, eu vejo a responsabilidade com a qual ele trata a pauta da saúde mental, o cuidado com os valores da vida, da família, e, por isso, me sinto muito bem em poder contribuir um pouco aqui com a nossa experiência. Bom, falar sobre saúde mental da população idosa com esse recorte aí das fraudes financeiras. Achei muito interessante quando o deputado trouxe aqui na apresentação a reflexão a respeito do etarismo, né? Envelhecer, infelizmente, é um tabu na nossa sociedade, e é importante que a gente fale abertamente do contrário. Porque, primeiro, todos estamos caminhando para este lugar. E, segundo, porque o envelhecimento ele traz um lugar de muita sabedoria.
esse encontro de gerações em quaisquer tipos de espaços, nos debates públicos, nos ambientes de trabalho, ele é sempre muito proveitoso. Conto para vocês que o meu sócio tem 77 anos e é um parceiro profissional maravilhoso, e essa troca é maravilhosa, a experiência de vida, a experiência profissional dele, a segurança que ele me passa no dia a dia, é algo maravilhoso. Então, precisamos quebrar esse tabu e valorizar a presença dos idosos em todos os espaços. Fazendo esse recorte sobre a questão das fraudes que acontecem com os idosos. É importante a gente trazer esse tema aqui para a Assembleia, deputado, porque os dados indicam para a gente que 60% das vítimas dos golpes de instituições financeiras são pessoas idosas. E, na prática, como que a gente percebe isso? Isso é subnotificado, porque muitos, às vezes, nem querem mencionar que passaram por esse tipo de problema, porque eles têm vergonha. Eu atendo muitos no meu escritório, tentando alguma reparação civil, alguma responsabilização das instituições bancárias, quando eles são vítimas de algum tipo de golpe, e a gente percebe que muitos, às vezes, não têm coragem sequer de falar com as próprias famílias. Então, esse é um ponto que a gente precisa se atentar, quebrar esse tabu. Infelizmente, o golpe acontece, a gente não é vítima aí dessa segurança fraca ainda, mas que pessoas não idosas também são vítimas. Então, assim, quebrar esse tabu para que eles tenham liberdade de se abrir e buscar ajuda quando necessário. E aí, deputado, esses espaços de conscientização, levar esse tipo de informação para todos os ambientes, para a mídia, para as igrejas, para as associações, isso é fundamental para que os idosos se sintam mais à vontade de tratar sobre esse assunto. Minha mãe também tem 77 anos e na minha casa a gente lida com essa situação assim. Ela tem um telefone que é exclusivo para as questões financeiras, justamente para a gente poder proteger desse tipo de abordagem. E esse telefone, ele está sempre, eu estou sempre ajudando, sempre supervisionando. Ela brinca, ela ainda fala assim: pega aí o telefone do Pix, quando é para a gente poder fazer alguma transferência. Mas a gente sabe que essa não é a condição da maioria das pessoas, né? Muitos sequer têm acesso a esse tipo de informação. Então, por isso que é muito importante a gente democratizar, levar esse debate para todos os espaços, para que todos se sintam mais confortáveis para poder tratar sobre o tema, e para que isso seja tratado de forma transparente, de forma ética e, sobretudo, de forma humanizada. Eu queria também ressaltar a importância da gente lidar com a saúde mental do idoso na perspectiva de um direito fundamental. O deputado citou aqui a Constituição Federal, o Estatuto do Idoso, que garante o acesso à saúde integral, o que, evidentemente, inclui aí a saúde mental como ponto principal. Então, é importante que a gente possa refletir também aqui a especialização dos CAPs para atendimento dos idosos. Isso é extremamente relevante, que a rede pública consiga ter o atendimento psicossocial preparado para poder atender os idosos vítimas de saúde mental, não apenas relacionados a golpes financeiros, mas assim, relacionados a quaisquer tipos de transtornos. Hoje, a população idosa, 20% da população idosa sofre algum tipo de transtorno, e aí com destaque para depressão e ansiedade. Então, assim, a gente precisa refletir que eles têm o gatilho da perda da autonomia, porque o envelhecimento muitas vezes traz isso. Tem o gatilho do luto, porque muitas vezes eles estão lidando com o luto dos parentes mais próximos, dos amigos mais próximos, do tabu do envelhecimento. Então, é importante que tenham esses canais de escutas especializados para isso. E aí também acho relevante a gente refletir, deputado, sobre a oitiva por servidores, por profissionais da Polícia Militar, quando recebem esse tipo de denúncia, para que esses profissionais tenham uma escuta capacitada para poder ouvir de acordo com o que é preciso para que eles sejam atendidos no seu mais profundo grau de dignidade, na proteção das vulnerabilidades da saúde mental da população idosa. No ano passado, nós estivemos aqui tratando, na audiência do Setembro Amarelo, o tema era a saúde mental das crianças e dos adolescentes. Nós falamos sobre a saúde mental dentro das escolas. E hoje aqui a gente está no outro extremo, a gente está refletindo sobre a saúde mental na melhor idade. Então, assim, são questões, são gatilhos diferentes que precisam ser tratados, cada um com as especificidades de cada caso. Então, esse treinamento dos servidores, das próprias instituições bancárias, os
os bancários que atendem as pessoas vítimas de golpe, o ideal é que eles tenham recebido um treinamento específico para poder lidar com essas questões, porque a fraude, ela não é só um golpe financeiro contra o idoso, ela é um golpe também contra a sua autoestima e, consequentemente, contra a sua saúde mental. Ele se sente impotente, ele se sente fragilizado. Então, esse acolhimento ele precisa ser o mais especializado possível, com foco na dignidade e na saúde mental dessa população. As políticas públicas, as ações educativas, né, como já foi tratado aqui pelo deputado, elas são extremamente relevantes. É muito importante que essa casa esteja atenta a isso. Fico muito feliz de estarmos aqui hoje discutindo 2 temas que são invisíveis. A saúde mental, por si só, ela já é um tema invisível, porque dor que não sangra, ela dói mais, ela é invisível. E segundo, a questão da barreira do envelhecimento. Então, assim, estamos aqui numa vanguarda, né, num momento histórico, acredito eu, dentro dessa casa, por estar tratando de 2 temas invisíveis e extremamente importantes. Então, deputado, eu gostaria de colocar aqui, como sempre, a Comissão de Saúde Mental da OAB, à disposição do seu gabinete para todas as tratativas, para poder acompanhar os projetos de lei no que for pertinente, para que a gente possa acompanhar, sugerir, parabenizá-lo mais uma vez pela responsabilidade com o qual o seu gabinete sempre trata, agradecer seu convite, agradecer o convite da sua equipe, agradecer a presença de todos aqui, né, todo mundo que está aqui, todo mundo preocupado com a pauta da saúde mental, com a pauta da dignidade humana. Então, assim, já me sinto conectada com cada uma das almas aqui presentes. Mais uma vez, quero agradecer. Não vou prolongar muito a minha fala, porque eu tenho certeza que temos aqui hoje dados muito importantes. Eu quero vir aqui para poder aprender. Cada vez que eu venho aqui, que eu tenho contato com os setores da sociedade civil, eu aprendo cada vez mais. Muito obrigada pela atenção dos senhores. Obrigado, doutora Luciana. Sempre muito parceira e sempre trazendo conteúdos importantíssimos, representando muito bem a nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Eu quero passar a palavra, então, agora para um parceiro também de longa data, um amigo de longa data, e que é um representante, aliás, este também, quando chega em qualquer ambiente, a gente logo diz, chegou o amigo do mineiro, né, o amigo dos mineiros, que é o Corpo de Bombeiros Militar. Né? Então, Major Riquelme, o senhor é de casa, né? É da família. Pode puxar aqui o microfone, por favor. Tenho certeza que, mais uma vez, assim também como a doutora Luciana, que sempre vem, traz grandes contribuições. Hoje eu tenho certeza que o senhor também vai trazer para a gente aqui também mais importantes contribuições. Fique à vontade, tenha a palavra também para as suas contribuições, para a sua fala. Muito obrigado pela presença. Eu cumprimento o deputado Charles, presidente da mesa, por meio do qual eu cumprimento a todos os participantes aqui à mesa presente. Cumprimento o coronel Neves, por meio do qual eu cumprimento a todas as autoridades de segurança pública aqui presentes. Senhoras e senhores, muito bom dia. Eu fico muito agradecido em nome da instituição e, para nós, é sempre muito gratificante poder compartilhar um pouco da nossa visão do Corpo de Bombeiros Militar para um tema que, para nós, é absolutamente caro, que é justamente a saúde mental, especialmente para mim, que sou psicólogo também, mas para a nossa instituição, que atende pacientes de todas as idades, mas, neste caso em específico, para nós sempre é muito caro. Pode passar, por favor? E para início, pode passar? Para início, por que para nós é muito caro? Eu gostaria que cada um que está aqui presente se permitisse fechar os olhos e se recordar lá da infância, ali pelos seus 7, 8 anos de idade, aquelas férias antigamente eram muito boas. Aquela visita, às vezes até fora do estado, né, para visitar os avós, e aí acordando de manhã cedo, antes de sair do quarto, aquele cheirinho de café passado naquele coador de pano, com aquela xícara vermelhinha, né, de metal, aquele cheirinho, aquele vaporzinho saindo, e tomando aquele café.
aquele cheiro agradável, a sua avó, ainda com aquele vestido molhado, porque ela estava lavando roupa, né? E chegando perto de você e dando aquele abraço. Alguns possivelmente conseguiram visualizar isso. Eu, enquanto falo para vocês, visualizei a minha avó. Isso quando eu tinha 7 anos de idade. E por isso que é tão caro para nós, bombeiros militares, pensar na saúde mental deste público. Pode passar? E aí a ideia é justamente a gente compartilhar de uma visão, de uma abordagem técnica, mas ao mesmo tempo humanizada que a nossa instituição faz. E quando a gente pensa no cuidado do idoso, a gente pensa no cuidado ativo. Naturalmente, o envelhecimento ele vai acontecer, e desejamos, né? Muitos aqui desejam alcançar as idades que os nossos avós tiveram. Então, ele é marcado por conquistas, desafios, às vezes se ganha, às vezes se perde, isso faz parte do viver. E quem cuidou de toda a sua família, de toda a sua comunidade, também precisa ser cuidado. Então, o carinho que nós, bombeiros militares, temos, naturalmente é um carinho que todos nós, inclusive aqui presentes, podemos ter e devemos ter. Então, a saúde mental ela é um bem-estar essencial para se garantir a longevidade. Corpo acompanha a mente e vice-versa. Não adianta a gente cuidar do corpo se a gente não cuidar da mente. Existe uma unidade em torno disso. Então, prevenir o sofrimento mental é uma forma de se preservar a dignidade do idoso, da pessoa humana que está ali. E o envelhecimento ativo, então, ele acaba que vai envolver o lazer, o engajamento social, eu gosto de chamar de teia social, as articulações com os grupos, família, igreja, a bocha na praça pública, ou seja, uma participação cívica presente. Então, tudo isso vai se formar elementos de proteção para o nosso idoso. Pode passar, por favor? Bom, trazendo então das nossas experiências de campo, né, nós atendemos ocorrências envolvendo o público idoso em diferentes cenários, seja aquele idoso que é proprietário de um estabelecimento comercial e que precisa de certas orientações quanto aos elementos de prevenção, de segurança, mas às vezes, eventualmente, um acidente doméstico, às vezes, eventualmente, um comportamento de risco, como um comportamento autolesivo. E estamos agora trabalhando neste mês de setembro, né, o Setembro Amarelo, onde se faz a prevenção ao suicídio, e não há como se falar de saúde mental sem um elemento do comportamento suicida que, eventualmente, acomete a população de maior idade. E aí, como bem lembrado pela doutora Luciana, a depressão é um dos elementos, fatores de risco predisponentes, não só para o comportamento suicida, mas especialmente para a qualidade de vida da pessoa. Isso para qualquer idade, mas especialmente no público de maior idade, acaba que é frequente e acaba que traz um prejuízo à qualidade de vida daquela pessoa. E acaba que, eventualmente, ocorre um subdiagnóstico. Ele só está triste, está com saudade do esposo, que ela é viúva, está com saudade só, isso aí passa. Não é que passa. Ela sente, a dor existe. E, então, isso pode evoluir, se não devidamente observado, tratado e conduzido. A ansiedade, a dor crônica, são elementos comuns na sociedade como um todo, mas especialmente no público de maior idade. E isso favorece uma maior vulnerabilidade emocional. Quando a gente pensa, por exemplo, no comportamento suicida, existem os fatores de risco, aquilo que move a pessoa para o risco do suicídio. Né? Existem os fatores mais distais, mais distantes, os fatores predisponentes, onde entra, por exemplo, esses transtornos de humor, como a depressão, o transtorno de ansiedade e outros. E os fatores de risco, o precipitante, o gatilho, que pode ser o luto, pode ser a perda de uma personalidade social que ela tinha, como, por exemplo, uma aposentadoria. Tudo isso pode funcionar como um gatilho. E a gente tem que observar isso. O isolamento social, infelizmente, é uma realidade, não temos como negar. E eu não estou falando daquilo que decorrente do Covid, mas o que acontece de uma forma geral. Quem aqui já visitou um asilo? Pois é. Ali a gente percebe pessoas que estão em conjunto, em convívio, mas que a família, por razões diversas, não puderam ou não querem estar acompanhando
aquela pessoa. Então, o isolamento social ele também funciona como fator de risco. A perda de papéis, como eu falei há pouco, da aposentadoria. Aquele ali era o professor, ele era o bombeiro militar, ele era o médico, e agora o que ele é? Então, se perde na identidade. As doenças neurodegenerativas, infelizmente, também acomete, e é uma fatura do cartão de crédito que vem com a idade, né? A gente vai envelhecendo, a tendência é que possa, né, acontecer essas doenças neurodegenerativas. Isso intensifica o sofrimento mental também. E é muito comum o uso, né, de vários medicamentos devido ao avanço da idade, e os medicamentos são muitos. E com eles, eventualmente, os efeitos colaterais, os efeitos adversos, e isso vai influenciar não só no comprometimento cognitivo, mas, em consequência disso, as alterações, por exemplo, causando um acidente doméstico por causa dos medicamentos em excesso. Pode passar, por favor? E aí, quando a gente pensa, então, trazendo um pouco, né, a nossa abordagem ela inclui isso e algumas outras coisas mais. Mas, para nós, que gostaríamos que cada um levasse para casa, levasse para aquele idoso que tem na sua residência, no seu ambiente de trabalho, no clube em que vocês participam, levem essas orientações. Muitos já fazem, mas é sempre bom lembrar. Esses princípios são tirados dos primeiros socorros psicológicos da OMS, né? Foi inserida a partir de 2015. Nós, bombeiros militares, utilizamos uma forma um pouco mais robusta, mas de uma forma mais básica, mas tão eficaz quanto, seria divididos em 3 pontos. Né? O primeiro é o rastreio, é o olhar. Olhar e identificar os sinais de risco dentro de casa, no ambiente de trabalho. Como que está o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso colega, nosso amigo? O que pode ser um sinal de risco? Mudanças bruscas de sono, apetite alterado, ou seja, dorme para mais, dorme para menos, come para mais, come para menos, a baixa energia, de forma brusca também, a memória começa a ficar mais afetada, o descuido com a higiene não é comum e, de repente, não quer tomar banho, não quer pentear o cabelo. Esse senso de desvalia ele pode estar sendo consequência de uma depressão, por exemplo. Aparência, o uso irregular dos medicamentos, uma fala de desesperança, isso é um ponto muito significativo. Pode ser por vários motivos, mas ele também nos acende um alerta. Eu não valho nada, eu não presto, eu sou um lixo, eu sou um peso para a família. A gente tem que ficar atento a esse tipo de discurso. Despedidas veladas, olha, fica com Deus, tá? Talvez a gente não se encontre mais. Atentar com isso. Às vezes, pode ser aquela chantagem emocional? Não. A gente leva sempre em consideração as possibilidades, e as possibilidades não são muito boas. Então, a gente deve sempre considerar. A entrega de objetos pessoais, se desfaz minha mãe tem 72 anos, e ela tem uma pilha de disco de vinil. Talvez os mais novos nem saibam o que sejam os discos de vinil. Minha mãe tem um enorme. E acaba que se ela se desfizer daquilo, eu vou daqui, eu sou de Vitória, eu vou daqui para lá agora. Porque isso eu sei que ela não iria se desfazer de forma alguma. Queixas físicas constantes, pode passar. Essas queixas físicas podem esconder um sofrimento mental. No que tange a escuta ativa, né? Bem, identifiquei isso. Como fazer, então? Permitir que a pessoa fale, sem interromper, considerar as eventuais limitações auditivas, escutar as queixas físicas que ela tem, validar os sentimentos que a sua mãe, seu pai diz para você, reforçar a esperança realista, mostrar para ela que ela tem valor, sim, muito, não só para você, mas para a sociedade como um todo. Pode passar? Enfim, e aí, a partir disso, eu identifiquei, agora eu tenho que conectar, promover um apoio e proteção a esse idoso, né? Envolver a família, vizinhos, indicar recursos disponíveis ao USB, ao OBS, o SAMU, o CVV, em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros também, garantir a segurança de todos os presentes, acompanhar o idoso nos primeiros atendimentos, evitando que se perca nas informações, estimular a participação das atividades sociais, também é muito importante, a teia social. Pode passar? E a gente falou há pouco, né, essa questão dos acidentes domésticos, a gente já caminhando para o final aqui. As alterações cognitivas, de pensamento, de orientação,
as dificuldades visuais, isso acaba que aumenta o risco de quedas, de acidente. A gente atende muitas ocorrências de queda da própria altura de idosos que tem a ver com isso, né? As quedas afetam cerca de 30% dos idosos e acaba que a perda funcional, né, ela vai interferir no equilíbrio, na pega, e acaba que isso interfere também, aumentando o risco. E a prevenção, né, naquilo que dá para fazer em casa, seria a questão da iluminação adequada, né, não enxergam como nós. E, claro, a gente tem que pensar que cada um é cada um, mas, de ordem geral, há uma certa dificuldade visual. Barras de apoio no banheiro, corredor, escadas. Revisão dos medicamentos de tempos em tempos. Pode ser que aquele medicamento que já não vai ao médico há mais de 2 anos, pode ser que não tenha mais o efeito esperado. De repente, fazer um atendimento continuado. Pode passar? Familiares, né? Sempre observar sinais de risco, todos nós. Estimular o idoso a manter a independência, isso é muito importante, até pelo senso de pertencimento e senso de utilidade. Profissionais de saúde podem orientar sobre a prevenção. No caso dos asilos, né, pode acionar o Corpo de Bombeiros e estaremos lá buscando orientar quanto à segurança plena daquele local para aqueles que ali habitam. A prevenção ela é uma responsabilidade compartilhada por todos nós, então a gente tem que estar sempre próximos. Só para fechar, pode passar. A saúde mental, então, ela é a base do envelhecimento. A família e a comunidade, todos envolvidos nessa teia social, ajuda. E valorizar o idoso, reconhecer a sua história, escutar a sua voz e garantir o suporte. E o último slide, para o deputado já não me beliscar aqui na costela. Pode passar? Nos idosos, e assim como em nós, existe aquela criança feliz. Sempre estará lá. Então, cuidar de quem cuidou é transformar a gratidão em ação, garantindo que cada idoso viva com respeito, proteção e o sentido de ainda ser essencial. Esses são os nossos avós. E esses seremos nós um dia, assim esperamos. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado, Major Riquelme. Excelente, viu? Guardaremos as instruções e orientações. É sempre muito bom, muito importante ouvirmos essas recomendações, né? Quero agradecer mais uma vez e pedir ao senhor que leve ao mais alto comando do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais este agradecimento, não só da Assembleia de Minas Gerais, mas de toda a população, por todo o esforço e dedicação diário de Vossas Excelências em favor de cada um de nós, da pessoa idosa, do jovem, enfim, de toda a população, dos mais de 21 milhões de mineiros. Nós somos agradecidos pela dedicação dos senhores a cada um de nós, tá bom? Muito obrigado mesmo, de coração. Vamos, então, ouvir agora a advogada e psicóloga Luciana Alves Rodrigues Daer, que está conosco aqui hoje. É pela primeira vez, não é isso? Né? Mas fique muito à vontade, sinta-se em casa, tá? É muito bom tê-la aqui, tá certo? A senhora pode aproximar-se bem, eu pode puxar o microfone. Puxar um pouquinho, que eu acho que melhora para mim. Deixa eu só fazer um registro, doutora, aqui rapidamente. Agradecer a presença aqui do senhor Bento. Cadê? Eu tive o prazer de conhecer o senhor Bento, ele está aí com a gente. Pai do doutor Tércio, estava com a gente aqui até agora há pouco, saiu, deve ter ido ao banheiro ali. Vamos também aqui agradecer ao Eduardo, a Amanda e o Vitor, representantes aqui do vereador Tiago de Sete Lagoas. Leve um abraço também, tá bom, queridos? Ao vereador Tiago. Tá, muito obrigado pela presença de vocês. Por favor, doutora, a senhora tem a palavra, fique à vontade. Obrigada, deputado Charles. Eu agradeço muito o convite de estar aqui hoje falando sobre a saúde mental em relação aos idosos, mas em população em geral. Por uma questão do suicídio ser um tema tão delicado, cheio de estigmas e tabus pela sociedade, né? E diante desse mês, né, tão importante para nós, já até uma lei que saiu agora recentemente. Então, eu venho aqui para poder tentar trazer esse tema e peço licença a vocês para poder fazer uma leitura, para poder trazer tudo que eu posso para poder dialogar. Desde o ano de 1897, Durkheim já apontava que o suicídio é um fenômeno social, influenciado por pressões coletivas como solidão,
isolamento e precariedade. Essa perspectiva permanece atual, evidenciando que o suicídio resulta de uma complexa interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, culturais, políticos, religiosos, filosóficos e também epidemiológicos. O suicídio trata-se de um fenômeno multifacetado, marcado pela ambivalência do desejo de viver e acabar com a dor. E essa complexidade exige enfrentamento do problema que vai além das abordagens individuais. Ela demanda responsabilidade coletiva e políticas públicas estruturadas. Eu coloquei ali no slide uns dados que são importantes, eu espero que vocês consigam ver, daqui eu não enxergo nada. Que está acontecendo um aumento de suicídios no Brasil, né, e com destaque para o grupo de idosos, principalmente para o gênero masculino, né, que apresentam taxas aí substancialmente mais elevadas. E quais são os fatores que fazem isso, que podem ser? Né? É o risco elevado de eles serem socialmente, enfrentarem pressões como serem os garantidores da casa e do lar, e, no momento da aposentadoria, né, eles perderem um pouco dessa condição econômica. Outro é o estigma cultural, que homens não buscam ajuda psicológica, mas todos nós sofremos. Todos nós aqui sofremos um dia por algum problema, né? Mas esse estigma que o homem não pode chorar, que o homem não pode mostrar a sua vulnerabilidade, deixa ele mais vulnerável. Então, por mais que mulheres tentem mais suicídios do que os homens, eles são maior porque eles usam métodos mais eficazes, né? Eles têm métodos fatais. E isso resulta em taxas de óbitos muito maiores. Nós temos aqui alguns fatores predisponentes, que o Riquelme já começou até a falar, achei importantíssimo, que são os transtornos psiquiátricos, que já têm doenças crônicas, dependência química, né, e a perda de autonomia, que agravam essa vulnerabilidade de todos, principalmente dos idosos. Mas, principalmente, por tentativas prévias por suicídio ou por já ter na família algum ente que já suicidou. E isso não é falado. E, nesse contexto, eu trago aqui a questão da pós-venção, que prevenção é pós-venção. E o que é pós-venção? Pós-venção é o cuidado que a gente tem com o enlutado por suicídio. E é um conjunto de ações que a gente tem que ter com a família em relação a isso. E cada morte que afeta diretamente, cada morte de pessoas que suicidam afetam de 6 a 10 pessoas diretamente. Isso significa que, se um pai perde uma filha, ele não está ali só sofrendo aquele pai e a mãe. Tem os avós, tem os irmãos, tem os tios, e isso tudo pode impactar emocionalmente toda essa família. E essa família, ela fica abandonada, vamos dizer assim, pelo Estado. Porque, apesar de termos leis que falem que precisam ter o cuidado com os enlutados, aonde está esse cuidado? Então, eu coloco aqui que a psicoterapia e grupos de apoio, como o Grupo Sobrevivências, do qual eu participo, busca transformar essa dor sendo uma poderosa ferramenta de suporte emocional para todos esses. Mas ele tem que ser ampliado, tem que ter o cuidado. E como principais fatores ali que precipitam o suicídio, nós temos a solidão, os conflitos relacionais, a falta de rede de apoio, o luto quando acontece com o idoso, de um cônjuge, ou de um filho, ou de um irmão. Nós temos também as perdas funcionais do corpo, ficar
debilitado do corpo, de não conseguir andar mais ou fazer as mesmas coisas que faziam diariamente. E essas limitações físicas e crônicas, e a redução da autonomia, agravam esse sofrimento psicológico. Outra questão que trago aqui é a dependência financeira, que pode gerar estresse, ansiedade, vergonha, angústia, e principalmente os golpes financeiros que os idosos sofrem. Recorrentemente, eles são alvos. E aí nós temos aí os golpes, por exemplo, muito comuns, de telefone. Quem aqui já teve um parente que deu parte da sua aposentadoria ou toda a aposentadoria para alguém para poder achar que estava salvando a vida de alguém que estava em sequestro? Eu tenho casos na família. Isso faz com que o idoso sofra por ter sido sentido enganado, né? E esses casos podem levar a um colapso existencial da pessoa. E, para mitigar esses impactos, são essenciais ações de conscientização, reforço na segurança digital, suporte emocional, campanhas educativas em linguagem acessível. Os bancos precisam ajudar. Gente, bloqueios de transações que não são costumeiras, transações em horários que são divergentes. Além disso, as iniciativas de centros comunitários, né, e programas de alfabetização digital que combatem o isolamento e promovem a inclusão e pertencimento desses idosos. Ajudam também para poder ensiná-los, fazer uma psicoeducação sobre combater a fraude, né, como e-mails que eles podem fazer, ligações que são feitas de madrugada. Isso tudo a gente pode ensinar. Nós temos que usar essas ferramentas para poder ajudar. E falando das campanhas, né, da Setembro Amarelo, né, que acabamos de ter uma lei, que é um marco contra o suicídio, ela busca quebrar estigmas e promover o diálogo. Mas, contudo, nós vemos costumeiramente na internet mensagens que são superficiais e falas muitas vezes pejorativas, como vale a pena viver, é falta de Deus, né? Ou 90% dos suicídios poderiam ser evitados. Sim, poderiam. Mas será que todo mundo sabe como ajudar? Será que todo mundo tem um recurso para ajudar? Será que, se você vê que tem um parente que está sofrendo por saúde mental, você sabe como que você tem que atuar? Como que tem que ser sua fala? Como que você pode levar? Você tem como levar ele para fazer uma psicoterapia? Levar ele no psiquiatra? Isso tudo sempre a gente está escutando que tem que fazer algumas coisas, mas nunca muito como fazer. Então, eu coloco aqui que a responsabilidade do Estado é de ensinar e dar esses recursos. E não estigmatizar, por exemplo, os familiares dos enlutados, que eles podem simplesmente sentir que alguém morreu e a culpa é de quem ficou. Mas ele sabia como, ele teve como segurar essa pessoa aqui. Às vezes, a gente não tem, e culpabilizar e despejar essa culpa nos enlutados, falando que 90% dos poderiam ficar, né, é uma coisa que pode culpabilizar. Eu vou tentar acelerar aqui, que o suicídio ocorre todos os dias. E, para ser eficaz o Setembro Amarelo, deve transcender ações pontuais, promovendo psicoeducação contínua, alinhada a diretrizes da OMS e uma comunicação responsável. Mas, no entanto, o sistema de saúde do SUS enfrenta limitações. Nós temos menos que um psicólogo para 1.000 habitantes. O que não ajuda no sentido do cuidado e da psicoterapia. Em contrapartida, nós temos 260 para cada 1.000 habitantes, pessoas que estão com adoecimento mental,
como ansiedade ou depressão. E a gente precisa ter uma identificação precoce de sinais de alertas, como o desapego de bens, quando eles vão desfazendo de coisas que antes eram importantes. Palavras de como eu estou cansado, eu vou desistir. A gente precisa prestar atenção nessas falas. O isolamento, não querer ver, não participar de festas antes, ou de estar com pessoas que queriam. A diminuição do apetite, né? Normalmente vem com algum grau de emagrecimento. Tudo isso são pontos que a gente pode, são observáveis, que vão te chamar a atenção e que a gente possa buscar ajuda nesse sentido. E todas essas ações reforçam a necessidade de um compromisso coletivo para proteger a dignidade e a saúde mental dos idosos e de toda a população. E a gente precisa unir a família, a comunidade, as instituições e o Estado em uma rede de cuidado e solidariedade. E se o seu silêncio adoece, é num diálogo que a gente melhora. Então, ouvir sem julgamento, incentivar buscas por ajuda psicológica e fortalecer redes de apoio são passos essenciais para transformar a dor em esperança. Vou concluir falando que suicídio é falar de prevenção à vida. E eu convoco aqui essa Casa Legislativa e a todos vocês para essa missão de promover políticas e práticas que acolham, protejam e valorizem a existência. Muito obrigada. Obrigado, doutora Luciana. É importantíssimo tudo que a senhora também nos trouxe aqui. São pontos que precisam ser, de fato, observados e acompanhados de perto. Eu quero, antes de passar a palavra para, neste momento, para a doutora Danúbia, né? Para a doutora Danúbia, chefe do Departamento Estadual de Investigação da Polícia Civil de Minas Gerais. Antes disso, eu quero só fazer alguns registros, pessoal, agradecendo aqui a presença do senhor Geraldo Aredes e da senhora Bruna Bahia, que acompanham aqui também o doutor Edson, né, o vereador lá de Itabirito. Agradecer também pela presença do senhor Miro, de Ibirité. Muito obrigado pela presença, viu? Vejam que é uma casa eclética, né? A gente tem pessoas aqui de várias cidades, não só da região metropolitana, municípios também no interior de Minas Gerais. Agradecer também a senhora Leci Estrada, de Brumadinho. Eu quero fazer um agradecimento. Nós começamos a nossa fala inicial falando sobre a necessidade de encontro de gerações. E olha que grata surpresa, tenho certeza, não estava programado, não estava combinado. Me corrijam aqui se eu estiver equivocado, não estava programado. Olha que coisa genial, né? Como são as coisas. Estamos recebendo aqui alunos da Escola Estadual Padre Pedro Thyssen. É assim que pronuncia? Thyssen? Thyssen. Muito obrigado pela presença. Corrigindo, Padre Pedro Thyssen, de Piedade das Gerais, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. É uma honra recebê-los aqui. São alunos do 2º ano do ensino médio. E fazendo aqui uma observação importantíssima. Estamos debatendo saúde mental, relembrando aqui o que a doutora Luciana abordou. No ano passado, neste mesmo mês de setembro, dentro do Setembro Amarelo, nós falamos aqui sobre saúde mental e falamos sobre o impacto das redes sociais na vida dos jovens. Falamos profundamente sobre este tema, debatemos por mais de 2 horas este tema aqui, trouxemos inclusive aqui, doutora Luciana, naquela ocasião, a meninada aqui do Asprom, né? Lembra disso? Acho que o Major Riquelma também estava conosco aqui. E decidimos, neste ano, falar sobre a saúde mental dos idosos, né, da pessoa idosa. Mas, no início da nossa fala, falamos da importância de unirmos gerações.
E hoje estamos recebendo vocês aqui, alunos do 2º ano do ensino médio. Isso para percebermos que a questão da saúde mental vai de um extremo a outro. É um assunto de todos nós. E precisamos realmente juntar forças para falarmos deste assunto, entendermos que é um assunto importante. Eu, particularmente, gente, deixa eu falar aqui em 2 minutinhos. Quem está falando com vocês hoje tem 51 anos. Mas há 40 anos atrás, eu passei, talvez, pelo momento mais difícil da minha vida. Eu passei, e eu falo isso, assim, abertamente, claramente, porque foi uma fase da minha vida, hoje já superada, e eis aí o motivo porque aqui nesta casa eu falo sobre saúde mental, legislo sobre isso, porque naquele momento, e há 40 anos atrás, talvez não se falava muito sobre depressão. Quem é da área aqui da psicologia, por favor, me corrija, me oriente, mas há 40 anos atrás não se falava muito sobre depressão, e eu tive um quadro, acredito eu, de depressão, porque externava isso para minha mãe. Não tive muita questão de ideação suicida, mas, aliás, de tentativas suicidas, mas tive ideações suicidas, porque eu falava isso com a minha mãe. Eu dizia para a minha mãe, não quero viver, porque isso, porque aquilo. Um menino de 11 anos. Um menino de 11 anos. Quer dizer, quando era para estar ali cheio de sonhos, de planos, de ideais, poderia estar pensando em estudar e tal. Mas foi naquele momento que, graças a Deus, acendeu-se a luz e a minha mãe disse, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar meu filho, para socorrer meu filho, porque se ela não fizesse algo, se ela não buscasse ajuda, talvez, senhor Jorge Santos, eu não estaria hoje aqui, não é? Então, como eu fui ajudado, graças a Deus, fui socorrido, e hoje tenho a oportunidade de estar aqui no parlamento, hoje posso palestrar sobre o assunto, levo este tema com muita responsabilidade para pessoas, tanto da minha idade, pessoas mais velhas e pessoas mais novas. Tenho esse compromisso, essa missão de vida. Eu, minha esposa, que está aqui comigo, sou casado há 30 anos, temos essa missão de vida, não só porque estou deputado, mas já fazia isso antes. Então, hoje quero compartilhar com vocês também sobre isso. Então, que o tempo que vocês estiverem conosco aqui e puderem nos ouvir e ouvir as pessoas que estão aqui, guardem esses ensinamentos e, se possível for, jovens e pessoas idosas que estão aqui, pessoas mais maduras, compartilhem com outros. Fiquem atentos aos seus coleguinhas, fiquem atentos aos seus amigos, e se perceberem algum tipo de sinal, por favor, façam alguma coisa por eles. Ajudem, porque a vida, gente, é uma só. A vida é uma só, e a gente precisa estender a mão. Amar não é dizer eu te amo. Amar é fazer alguma coisa. Amar é ajudar. Amar é socorrer, é ouvir, é emprestar os ouvidos. Muitas das vezes, conversar com outra pessoa. Olha, fulano não está bem. Vamos fazer alguma coisa por ele, por ela. É buscar ajuda. Foi o que a minha mãe fez por mim. Ela procurou ajuda, ela buscou ajuda. Nós temos aqui um grupo que trabalha com jovens, que é o HELP. Nós temos um grupo aqui que trabalha com pessoas idosas, que é o Caleb, que daqui a pouquinho vai falar, né? Tem várias atividades. Nós temos um grupo aqui que é o CVV, que é um trabalho de escuta com pessoas jovens, idosas, enfim. É preciso buscar ajuda, de alguma forma. O que nós não podemos fazer é isso aqui, olha, cruzar os braços e vermos o que está acontecendo. Tá bom? Eu só queria fazer este parêntese, porque eu não sei quanto tempo mais alguns poderão ficar ou não ficar aqui, então eu não poderia perder a oportunidade de dar o meu próprio depoimento, porque saúde mental não é assunto de um ou de outro.
Saúde mental é um assunto de todos nós. Tá bom? Então, com a palavra agora, a nossa querida doutora Danúbia Helena Soares Quadros, chefe do Departamento Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Família da Polícia Civil de Minas Gerais. Por favor, doutora. Bom dia a todas as pessoas. Bom dia, deputado Charles. Eu quero agradecer o convite e parabenizar a iniciativa dessa audiência pública, não só pelo Setembro Amarelo, mas também, deputado, agora, no dia 1º de outubro, o Estatuto da Pessoa Idosa vai completar 22 anos. Então, é um tema importantíssimo e extremamente atual. Infelizmente, a gente fala pouco sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, é um tema ainda pouco falado, quais são os direitos, quais as formas de violência contra a pessoa idosa. A gente tem uma legislação muito vasta, mas a sociedade, de uma forma geral, não conhece os seus direitos, e é sobre isso que eu gostaria de pontuar aqui, sobre essa reflexão acerca dos nossos direitos, né? A gente sabe que, no que toca à violência contra a mulher, 75% das mulheres não conhecem os direitos que estão previstos na Lei Maria da Penha, sabe que a lei existe, mas não conhece quais são os direitos, quais as formas, os mecanismos de combate e prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher. E, a mesma forma, o mesmo acontece em relação à pessoa idosa. Então, a gente vai agora comemorar 22 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, e a maioria das pessoas nem sabe o que está ali dentro dos seus mais 100 artigos. Então, quero parabenizá-lo pela iniciativa, tanto em relação ao Setembro Amarelo, em relação à saúde mental, mas especialmente agora, aí a gente aproximando do mês de outubro, que é um mês que a gente se dedica também, né, intensifica as ações em relação à pessoa idosa. E, nesse ponto, deputado, queria trazer um pouco da minha experiência. Eu sou delegada de polícia desde 2007, e praticamente todos esses anos eu trabalhei no combate à violência contra a mulher, contra a pessoa idosa, pessoa com deficiência. E hoje, atualmente, eu estou à frente do Departamento Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Família, que contempla todas essas unidades. Todas as delegacias de mulheres de Belo Horizonte, região metropolitana, Delegacia da Pessoa Idosa e com Deficiência, Delegacia de Repressão à Violência Sexual, DECRIM, que tem um recorte da intolerância religiosa, trans e LGBTfobia, crime racial, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente e Delegacia de Apuração de Ato Infracional. E, durante todos estes anos, deputado, eu percebo como que é claro o etarismo, como Vossa Excelência falou mais cedo. É muito clara a diferença que é feita quando a gente vai fazer. A gente tem uns meses durante o ano que a gente intensifica as ações. Por exemplo, agora está no Setembro Amarelo, agosto foi o Agosto Lilás, que é o aniversário da Lei Maria da Penha. Então, durante todo o mês, todos os dias, as ações são intensificadas e todos os olhos são voltados para a violência contra a mulher. As instituições, o poder público, a sociedade civil. Só que, paralelamente a isso, em junho, a gente tem o Junho Violeta, que é o mês que atua, que é o mês que a gente intensifica as ações em relação à violência contra a pessoa idosa. Deputado, as ações que a gente faz, às vezes, no mesmo lugar. Vou citar um ano passado, na Praça 7. Foi realizada uma ação de uma campanha de conscientização, campanha educativa, de panfletagem, de orientação às pessoas, de uma forma geral, quais são as formas de violência contra a pessoa idosa, no Junho Violeta. A participação é muito pequena, quase que nem justifica um evento. E uma participação, de uma forma geral, da sociedade civil, das pessoas, das instituições, da imprensa, é muito diferente quando a gente vai fazer, aí, 2 meses após, uma ação em relação ao Agosto Lilás, que é
o mês que são intensificadas as ações no combate à violência contra a mulher. Então, esse etarismo, esse preconceito, essa discriminação, ela ocorre em vários sentidos, em várias frentes, infelizmente. A gente pensa, às vezes, apenas na questão da aposentadoria, porque essa é uma preocupação iminente, eu acho que da sociedade brasileira, porque as pessoas estão vivendo cada vez mais, e, paralelamente a isso, as pessoas, cada vez mais, as famílias vêm adotando são formas diferentes de família, às vezes não querem se casar, às vezes querem ter apenas um filho, e lá na ponta da frente, as pessoas estão vivendo mais. Então, a gente tem essa conta cara da aposentadoria para pagar, mas não é só isso. Muito pelo contrário. Quando eu era delegada da pessoa idosa, eu fui numa cidade aqui próxima a BH, que teve uma audiência pública na Câmara, e foi me relatado que na cidade tinha apenas um geriatra. Um geriatra para uma cidade grande, próxima aqui, Belo Horizonte. Em contrapartida, formam pediatras cada vez mais, todos os anos. Então, é uma problemática gigante no que toca ao envelhecimento. No que toca à permanência da pessoa idosa no mercado de trabalho. Inclusive, deputado, dia 25 e 26, agora, no departamento, a gente vai fazer o Hospital da Polícia Civil, através da bioassistencial, a parte da psicologia, vai fazer uma palestra para os nossos servidores em relação à saúde mental, porque a gente tem essa preocupação, tanto na parte da atividade, quanto também na transição para a aposentadoria, porque isso causa muita ansiedade, causa, muitas vezes, depressão em relação à pessoa que teve uma vida extremamente ativa, né, e, de repente, completou. A gente, enquanto policiais femininos, do sexo feminino, 25 anos, ou do sexo masculino, 30, 35, até hoje a gente está trabalhando de uma forma ativa, amanhã a gente está aposentado, e a gente não fala sobre isso. A gente não tem, as instituições não têm, de uma forma geral, essa preocupação dessa transição. E não sou da área de saúde, mas eu imagino que esse seja um dos grandes motivos também, inclusive, da ansiedade e da depressão. Então, é importante essa outra reflexão em relação às instituições, inclusive empresa privada, a trabalhar essa transição, porque essa pessoa vai viver a melhor idade. Essa pessoa ela tem que ter o olhar da sua vida sexual respeitada, da gente ter uma praça pública, não só com parquinhos para as crianças que estão cada vez mais nascendo, muito pelo contrário, essa adaptação de academias em lugares abertos para pessoas da melhor idade. Então, é uma reflexão muito mais ampla do que apenas o pagamento da conta da aposentadoria. E, no que toca à parte da violência, deputado, a nossa preocupação é muito grande, porque, de acordo com a Constituição Federal, com o Estatuto da Pessoa Idosa, compete ao poder público, à família e a toda a sociedade o combate à violência contra a pessoa idosa. Então, cabe a cada um de nós denunciar toda e qualquer forma de violência, abandonos, maus tratos, que às vezes a gente mora num prédio, mora num condomínio, que sabe que tem uma pessoa idosa abandonada, maltratada, e a gente pensa, não vou deixar para que a família resolva. Às vezes é a própria família que está cometendo um crime. Então, essa é uma obrigação de todos nós, enquanto sociedade, não só da delegacia, não só do poder público, mas de todos nós, enquanto sociedade, está previsto na Constituição Federal, no Estatuto da Pessoa Idosa. Então, a minha reflexão aqui também é nesse sentido de denunciar todas as formas de violência. Os golpes estão cada vez mais, a engenharia social está cada vez mais apurada, né? Foi falado aqui do falso sequestro. A minha mãe sofreu uma tentativa, inclusive em relação a mim, ela recebeu essa ligação com uma voz parecida com a minha, como se eu tivesse sido sequestrada. É um golpe comum. Os empréstimos consignados, ano passado, foram quase 60 mil
denúncias no PROCON de empréstimos consignados e várias formas de golpes. O golpe de WhatsApp, que é muito comum, a pessoa troca a foto do perfil e pede dinheiro para um familiar. A gente só vai fazer esse empréstimo pessoalmente, com certeza absoluta que é aquela pessoa que a gente está emprestando, é nosso filho, é nosso neto, é a pessoa próxima, a gente não vai fazer isso via WhatsApp. Então, os golpes vêm cada vez mais sendo apurados. Um golpe, deputado, que vem crescendo é um golpe do falso namorado, que atinge todas as idades, mas principalmente a mulher idosa, né? A gente tem que ter ciência que a violência contra a mulher e familiar, ela é, infelizmente, muito democrática. Ela acontece em todos os níveis sociais, em todas as idades. Só que, se essa mulher não se ama, ela não conhece os seus direitos, ela não conhece os direitos, as formas de violência da Lei Maria da Penha, quando ela chegar aos 60, 70 anos, ela vai estar ainda mais fragilizada. Então, é uma vítima em potencial. E está aí, cada vez mais corriqueiro, esse golpe do falso namorado. Então, o mais importante aqui que eu quero pontuar é essa reflexão de uma forma geral, de levar a todas as informações, todos os direitos às pessoas idosas, os direitos que estão contemplados no Estatuto da Pessoa Idosa, levar todas as instituições que estão aí para amparar a pessoa idosa. Dentro da Polícia Civil, a gente tem a delegacia especializada da pessoa idosa, a gente tem a delegacia especializada na defesa do consumidor, que fica aqui no Espaço da Cidadania, aqui da Assembleia Legislativa, ao lado do PROCON. Então, o importante é refletir e denunciar, desde que a gente saiba da primeira violência, ainda que não seja um parente nosso, é denunciar, levar o conhecimento das autoridades, levar o conhecimento, as denúncias ao PROCON, aos sites. Tem um site, consumidor.gov.br, que também faz esses registros dessas denúncias, desses golpes. Então, é um leque muito grande de proteção à pessoa idosa, que a gente tem, que as políticas públicas têm que difundir e cada vez mais reafirmar essas ações de informação. Cada vez a pessoa informada dos seus direitos, dos órgãos que atuam na sua proteção, é uma pessoa que, muito provavelmente, tem menos chance de se tornar vítima. Meu tempo acabou, uma pena, mas eu estou à disposição, a Polícia Civil está à disposição, com as suas delegacias especializadas, e é isso, denuncie. Obrigada. Doutora Danúbia, o assunto é amplo, né? Eu queria só que a senhora fizesse aqui o registro para a gente. A denúncia hoje pode ser feita pelo número... Bom, aqui em Belo Horizonte, a gente tem a delegacia especializada da pessoa idosa e com deficiência, que fica na Rua Rio Grande do Sul, 661, bem pertinho da Praça Raul Soares. Fica no 5º andar da Delegacia da Pessoa Idosa. Então, a qualquer momento que houver essa ocorrência de um crime, né, se for caso de flagrante, aí acionar imediatamente a Polícia Militar, mas a gente tem essa delegacia que funciona durante o expediente de 8h30 a 6h30. Se for à noite ou final de semana e não houver o acionamento da Polícia Militar, tem o plantão, que funciona 24 horas no mesmo prédio, 24 horas, tanto em relação à mulher, em relação ao idoso, em relação à pessoa com deficiência, criança. A delegacia de plantão funciona 24 horas, por dia. E a gente também tem, né, havendo o caso de consumidor, né, não a questão só do preconceito do crime contra a pessoa idosa, a gente tem o PROCON, que é aqui na Assembleia, e também ao lado do PROCON a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor. Lembrando que as denúncias podem ser anônimas. As denúncias podem ser anônimas, né, a gente tem o Disque 100 e a gente tem também o site do consumidor.gov.br. Muito bem, muito obrigado. Mais uma vez, gente, uma salva de palmas aí para a nossa Polícia Civil, né? Muito bem, muito obrigado, viu, pela participação da senhora. Bom, nós vamos fazer algumas recomposições aqui na mesa. O próximo a palestrar é o senhor Jorge de Souza Barros, representando aqui o Caleb. Mas antes da fala dele, enquanto a gente vai recompondo aqui a nossa mesa, já pode organizar aqui, tá, Nathalie, por favor? Eu quero fazer o registro da presença do senhor Paulo, representando o vereador Alan Borges de Esmeraldas, fazendo também aqui o agradecimento pela participação da colega Regina Braga, vice-prefeita de Ouro Preto. Eu disse para vocês que a participação de
várias pessoas, estaria acontecendo, não só pessoas de Belo Horizonte, mas pessoas também do interior do Estado, porque estamos em transmissão pelo canal do YouTube da TV Assembleia, pela TV Assembleia. Então, um abraço aí para os amigos de Ouro Preto, na pessoa da Regina Braga, vice-prefeita de Ouro Preto, a vice-prefeita também de Francisco Dumont, a querida amiga Marilza Rabelo, também que nos acompanha, Glenda Timóteo, também do Projeto Social Futuro, que nos acompanha também, agradecendo também a presença da doutora Joelma Reis, que está conosco, muito obrigado também pela presença. E aí, seguimos, então, com a nossa audiência aqui. Eu vou passar, então, a palavra para o senhor Jorge de Souza. Eu queria já deixar um abraço apertado, carinhoso, a todos os membros aqui do Caleb. Eu vejo aqui a dona Antônia, que é uma querida amiga de longa data, em nome aqui da dona Antônia. Depois, Mari, vai ali dar um abracinho, dona Antônia, viu? Eu estou com saudade dela, faz muito tempo que eu não vejo dona Antônia, tem mais de 10 anos que eu não via a dona Antônia, estou vendo hoje. Em nome da senhora, viu, dona Antônia? Cumprimento a cada um dos membros do Caleb. O Caleb, gente, para quem não sabe, já ajudou muito meu pai e minha mãe. Meu pai está com 84 anos, está fazendo 85 esse ano, viu? Mas está lá com aquele corpinho de atleta, né? Fazendo a esteirinha dele. Minha mãe está com 74. Então, e são participantes do Caleb. Sou muito agradecido a este grupo, viu? Seja muito bem-vindo. Só pode puxar o microfone aí. Vamos conhecer, para quem não conhece, são convidados especiais nossos hoje aqui, o Grupo Caleb Universal. Só tem a palavra, fique à vontade. Bom dia a todos aqui na mesa, bom dia, deputado Charles. E eu queria já mostrar para todos vocês um vídeo que nós trouxemos, mostrando as atividades do Grupo Caleb, que era grupo, mas agora se tornou um projeto muito importante, onde milhares de pessoas idosas têm sido beneficiadas. Vamos acompanhar, então, esse vídeo do Grupo Caleb. Conheça um pouco sobre o trabalho e atividades do Grupo Caleb Universal. O Caleb Universal é um grupo que transforma vidas, que acolhe voluntários e membros de todas as idades, com a missão de cuidar com carinho e dedicação das pessoas da melhor idade. Dentro do Caleb, temos diversos projetos que transformam vidas. No Educar, ensinamos inclusão digital, para que os idosos aprendam a usar celulares, redes sociais e aplicativos. No Projeto Artes, oferecemos oficinas criativas, como pintura, crochê e artesanato, que despertam talentos, aumentam a autoestima e resgatam memórias afetivas. O Intercessor leva consolo, fé e esperança por meio de visitas em lares, casas de repouso e hospitais. Na roda de conversa, promovemos diálogos descontraídos que estimulam a memória, fortalecem vínculos e oferecem acolhimento emocional. Com cultura, proporcionamos passeios, visitas a museus, apresentações e até corais, abrindo portas para novas experiências e amizades. O projeto Ler e Escrever apoia a alfabetização na melhor idade, mostrando que nunca é tarde para aprender. No Inclusivo, orientamos juridicamente, ajudando a prevenir golpes, garantindo direitos e trazendo segurança para a vida do idoso. E no Bem-Estar, cuidamos da saúde física e emocional por meio de exercícios, alongamentos, dança e até palestras sobre qualidade de vida. Esse é o Grupo Caleb Universal, cuidando do corpo, da mente e da alma, e mostrando que sempre há um novo começo quando escolhemos viver em comunhão com Deus.
Então, pessoal, o Grupo Caleb ele foi criado por causa de um personagem bíblico chamado Caleb, que esse personagem bíblico ele teve uma vida com muito vigor físico e com muita longevidade. E baseado nesse personagem da Bíblia, nós criamos o Grupo Caleb. O Grupo Caleb ele hoje tem em Minas Gerais 9.800 integrantes. Dentre esses 9.800 integrantes, nós temos 1.500 voluntários, entre professores, advogados, psicólogos, cabeleireiro, manicure. Temos aqui alguns professores aposentados aqui, Dona Darli, a professora Alessandra. Também temos o professor, que foi no banheiro, né? Ah, está aqui o seu, Heráclito, o senhor lá de Monte Azul, né? Então, nós temos aqui alguns voluntários do Grupo Caleb. E qual o objetivo do Grupo Caleb? É levar o idoso a ser incluído na sociedade, porque muitas das vezes o idoso ele é uma pessoa que gosta muito de conversar. Às vezes a gente vai conversar com uma pessoa idosa, aí chega um telefonema para a gente vai atender o telefone. Aí ele até segura no braço da gente: o senhor está me ouvindo? O senhor está me ouvindo? O senhor está olhando para mim e tal? Então, a pessoa idosa ela gosta muito de atenção, porque ele vem de uma geração de conversa olho no olho. Nos dias de hoje, infelizmente, as pessoas vão conversar com a outra está no telefone e fica assim, E o idoso não, o idoso ele quer que você converse com ele olhando no olho. E nós criamos também no Grupo Caleb um projeto chamado Roda de Conversa, que nós marcamos um dia com eles e fazemos aquela roda de conversa, cada um fala de um tema, cada um aborda uma situação da sua vida. Temos também, passou ali no vídeo, trabalho, ajudar faz bem. Nós temos idosos que têm debilidade física, e nós pegamos aqueles idosos que têm um físico bom, conseguem andar com facilidade, e formamos um grupo para ir na casa daquele idoso que não consegue mais ter mobilidade, para arrumar a casa dele, fazer um dia de faxina. Então, nós temos visto muitas pessoas no Grupo Caleb ser incluída na sociedade. Nós temos pessoas que nos ajudam hoje no Grupo Caleb que têm 80, 90 anos. A professora Darli está com quantos anos, dona Darli? 82 anos. Ela é uma professora ativa, embora ela é aposentada, mas ela é ativa. Ela dá aula na quarta-feira, dá aula na sexta-feira, gratuitamente, porque ela faz parte desse grupo. Então, nós temos visto que se nós queremos, nós podemos fazer alguma coisa pelas pessoas. Alguém me disse assim: ô Jorge, será que esse trabalho que você faz não é para o poder público? E eu falei para essa pessoa: não, se nós quisermos, todos nós podemos fazer alguma coisa pelas pessoas. Por exemplo, quem tem um pai, uma mãe que é idoso, ele é filho, ele tem que fazer alguma coisa por aquele pai, por aquela mãe. Então, por que nós não podemos fazer alguma coisa pelas pessoas? Então, o Grupo Caleb ele tem sido muito útil no sentido de cuidar das pessoas idosas. Nós temos pessoas idosas que elas hoje não têm ninguém para levá-la a um passeio. Ela quer dar um passeio, às vezes numa praça, num parque, num museu, enfim. Eu trago as pessoas idosas até aqui na Assembleia para passear aqui, para conhecer a Assembleia. Às vezes eles não têm ninguém para fazer isso. Nós marcamos um dia e levamos ele para dar um passeio. Nós temos o projeto Bem-Estar. Nós temos fisioterapeuta que pega os idosos, leva aqui na praça da Assembleia mesmo, faz uma atividade física com eles. Nós temos pessoas no Grupo Caleb que dá aula de smartphone. Esses aparelhos de hoje são muito complexos para o idoso mexer com ele. Então, nós temos professores, pessoas que dão aula de smartphone, ensina o idoso a fazer parte desse mundo digital. O Grupo Caleb tem feito isso, e nós temos visto muitos resultados. Nós temos aqui a professora Alessandra, que cuida do projeto Ler e Escrever no Estado. Ela pode falar alguma coisa? Pode. A professora vai falar algo. Tem um microfonezinho para ela? Pode se dirigir aqui ao microfone, então, professora, por favor. Vamos recebê-la aqui com a salva de palmas.
professora. Ela vai falar um pouco desse projeto que ela está à frente, que é o projeto Ler e Escrever, um projeto que é reconhecido pelo MEC. E esse projeto tem dado a oportunidade de pessoas com 70 anos. Nós temos gente com 70 anos que aprendeu a ler, aprendeu a assinar o nome, aprendeu a ler livros, aprendeu, enfim, está sendo muito útil. Pode falar, professor. Bom dia a todos. Bom dia. Então, o projeto Ler e Escrever, ele tem esse objetivo, né, socioeducativo, inserir esse idoso na sociedade, que nós já ouvimos bastante a respeito dela aqui, né, hoje. É esse quadro mesmo que nós enfrentamos, né, com os nossos idosos, e eles chegam para a gente e perguntam: você acredita que eu posso voltar a estudar? Você acredita em mim que eu vou dar conta? E nós temos esse papel, né, os voluntários, os professores voluntários, acolhedor, de receber esse idoso e falar com ele: eu acredito, só de você estar aqui, você já venceu boa parte dos seus inimigos, né, das demandas que foram apresentadas, né, diante de você. Porque nós trabalhamos com esse aluno que trabalha com perdas diariamente. Né? Diariamente, ele está diante das perdas que envolvem a vida dele. E esse projeto, Ler e Escrever, ele acolhe esse idoso. Ele acolhe esse idoso que quer voltar a estudar, mas não só voltar a estudar, voltar a participar da sociedade, que muitas vezes ele foi excluído pela própria família. Né? Diante das falas que nós ouvimos aqui, isso é real. Isso tudo que a gente está ouvindo aqui é real. É real, isso faz parte do dia a dia, do nosso dia a dia, da nossa sociedade. Né? E o projeto Ler e Escrever tem essa função, acolher esse idoso com voluntários, como mesmo o pastor Jorge colocou, né? Pessoas com formação, e também sem formação, mas com o coração disposto a doar mais por eles. Né? Então, hoje nós temos mais de 100 unidades no estado de Minas Gerais, né, que trabalham com o projeto Ler e Escrever, mais de 200 voluntários. Né? Então, é um trabalho assim, muito nobre, muito enriquecedor, e somos gratos por ser escolhidos para fazer esse trabalho. Parabéns, professora. Deputado, não sei se o senhor me permite finalizar aqui a minha fala, Sim, lendo um versículo, Sim, pois não. onde o próprio Deus ele mostra o cuidado que ele tem com o idoso. Eu vou ler para vocês aqui um versículo, que esse versículo aqui ele serve para mim também. Não estava programado, mas eu acabei pegando aqui esse versículo, que ele diz assim: e até na velhice eu serei o mesmo, e ainda até aos cabelos brancos eu vos carregarei. Eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos livrarei. Então é o próprio Deus, ele mostrando que se ninguém cuidar dos idosos, ele mesmo vai cuidar. Eu vou levar, eu vou cuidar, eu vou guardar, eu vou proteger. Porque os idosos são pessoas, são seres humanos, eles têm que ser respeitados pela história, pelo passado, por tudo que eles fizeram, pela vida que eles semearam. Tem muitos jovens hoje que eles são fruto do sacrifício dos idosos, que trabalharam, que lutaram. Então, nós temos que fazer algo por essas pessoas, honrar essas pessoas. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, viu? Deixa eu fazer uma última pergunta aqui. Se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Grupo Caleb, algum Instagram? Sim, nós temos nosso Instagram, Caleb Oficial, e também Caleb Oficial MG. Vocês podem procurar nessas páginas do Instagram. Nós nos reunimos no endereço na Avenida Olegário Maciel, 1377. Nós temos lá as nossas reuniões, onde também temos os nossos projetos, e todos são bem-vindos. Muito bem. Mais uma vez, aí uma salva de palmas, e muito obrigado pela presença dos senhores e das senhoras. Tá bom? Compõe a mesa também com a gente aqui o senhor Wagner de Souza, né? Já havia citado o nome dele, coordenador do Grupo HELP, e também a doutora Ana Cristina, também já havia feito a citação do nome dela, representando
o doutor Gilberto Neto está conosco. Eu vou passar a palavra agora, deixa eu ver aqui na ordem, para a doutora Natália Silva, que é médica psiquiátrica. Ah, tá. Então, está na ordem aqui, me perdoe. É para o senhor Wagner de Souza, né? Que é o próximo. Verdade. É a próxima fala. O senhor Wagner de Souza, que coordena o grupo HELP. Então, o senhor tem aí a fala também pelo tempo regimental. Por favor, coordenador do grupo HELP, por favor. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o deputado Charles e também a todos que aqui estão. Bom, nós somos o Projeto HELP, um projeto de apoio, valorização à vida, que tem levado a todas as pessoas uma mensagem de motivação, de superação, e mostrando para cada uma que é possível se superar. Estava vendo alguns dados, infelizmente, nós tivemos no ano de 2024, aqui no Brasil, 14 mil suicídios. Pessoas que tentaram contra a própria vida, infelizmente. E, na maioria desses casos, nós temos aí jovens, né, aproveitando o que o deputado falou a respeito dessa oportunidade de unir tanto um tema, né, para idosos, como também envolve toda a juventude. E o projeto está aí atuando nos mais diversos lugares, sejam escolas, empresas, instituições religiosas. A gente tem mostrado para essas pessoas que é possível se superar. O nosso projeto tem diversas ações. Nós temos o Cantinho do Desabafo, que é um momento importantíssimo, onde as pessoas estão ali tendo uma oportunidade de serem ouvidas, sem julgamentos, como o nosso lema, não te julgo, te ajudo. E a gente tem levado para essas pessoas aí uma escuta ativa e acolhedora com os nossos profissionais e também voluntários que se superaram. A gente tem hoje aqui alguns dos voluntários do Projeto HELP, inclusive daqui a pouco chamarei o Igor, que é um voluntário que se superou, mas vale a pena a gente entender a importância da saúde mental, tanto para os idosos, como é o tema hoje aqui, como para todos no geral. Todos nós enfrentamos problemas, dificuldades, adversidades, e precisamos desse cuidado. Eu costumo falar que nós somos o nosso maior e principal investimento. Temos que cuidar de nós. E isso vem aí com diversas atitudes. E nós temos hoje as políticas públicas, nós temos hoje aí diversos projetos que já foram citados hoje aqui, que estão à disposição para ajudar a todos. Então, eu queria só deixar aqui um relato do nosso voluntário Igor, se me permitir. Quem é o Igor? O Igor Moreira, por gentileza. Igor, se pudesse dirigir ali o microfone. Vamos recebê-lo aí com um aplauso. O Igor, possivelmente alguém que foi ajudado pelo projeto. Não é isso? Isso. Igor, seja muito bem-vindo. Bom dia. Tudo bem? Está ligado seu microfone aí? Bom dia. Bom dia. Você se importaria de falar a sua idade? Não. Meu nome é Igor, eu tenho 25 anos. 25 anos. Isso, eu fui alcançado pelo Projeto HELP, né? Na minha pré-adolescência, ali nos meus 12 anos, eu tive muitos conflitos, principalmente na escola ali, né? E eu não tinha uma base de apoio, eu não sabia onde poder recorrer para me poder vencer esses conflitos. Então, acabei recorrendo às más companhias. E essas más companhias, né, andando com elas ali na escola, acabei me envolvendo na criminalidade, aos 13 anos de idade. E aí eu permaneci naquela vida ali durante muitos anos da minha vida. Até que um momento, né, eu tive apoio. Teve um pessoal que me ajudou, me apoiou, me ensinou como vencer esses conflitos e que tinha jeito para mim. Que é muito interessante, né, que quando eu enveredei pelos caminhos errados, eu achava que para mim já não tinha mais jeito. Porque eu entrei,
e fui me aprofundando cada vez mais, assalto à mão armada, tráfico de drogas, tentativa de homicídio, e achava que não tinha mais jeito para mim. E aí conheci pessoas que me ajudou, me apoiou, mostrou que tinha jeito sim, e mais para frente conheci também o projeto HELP, que me deu total apoio e mostrou que eu não ia ser julgado, e sim apoiado. E hoje em dia eu faço parte desse projeto e vou nas escolas poder ser essa base de apoio para os jovens, para eles não poderem entrar pelo caminho que eu entrei. Você hoje faz um trabalho nas escolas, você palestra, você ajuda outras pessoas. Eu ajudo outros jovens a poder vencer esses conflitos aí, que eu sei que na adolescência, né, muitos deles passam por isso. Que bacana, querido. Parabéns. É isso aí. Obrigado. Excelente. Nós falamos aqui no início, Wagner, sobre o encontro de gerações. Vocês lembram? Sim. Aí, né? Não é isso? É multigeracional. E muito bacana, né, o Igor, até, acho que pelo nervosismo deve ter reduzido aí o relato, mas o Igor ele foi um menor infrator, esteve recluso na unidade socioeducativa por 6 vezes, né, Igor? Por 6 vezes, e foi alcançado pelo projeto, né, hoje está aí mostrando que é possível se superar. Inclusive, a gente tem um vídeo de 1 minuto. Antes de você colocar o vídeo, gente, outro ponto importante, você me desculpe. Sim. A gente falou sobre a aplicabilidade da lei. Lembra que eu falei para vocês sobre a lei de valorização da vida nas escolas? O Igor falou para a gente que ele hoje tem a possibilidade de ir nas escolas e palestrar. Olha aí a aplicação da lei. A lei é justamente a garantia dada a ele de poder chegar na escola e poder falar sobre a valorização da vida. Ninguém pode te impedir de chegar lá e contar o seu depoimento, a sua experiência, de falar. Ninguém pode impedir, porque há uma garantia concedida pela lei. Depois puxa para mim o número da lei, por favor, tá, doutora? E todos do HELP precisam ter nas mãos, inclusive, o número dessa lei, de autoria do deputado Charles Santos, tá? Para que vocês possam fazer nas escolas estaduais de Minas Gerais o trabalho. Peço aos vereadores que estão aqui, que levem lá para os municípios, falem também onde há o trabalho do HELP, para que seja dado lá aos jovens e eles possam aplicar dentro das escolas as palestras, porque a lei garante o trabalho de valorização da vida, as palestras sobre saúde mental, garantida pela lei de autoria do deputado Charles Santos. Tá bom? Muito bom. Então, por favor, pode colocar aí o vídeo. Numa sociedade que avança tanto em tecnologia, ciência e informação, é doloroso perceber e me internaram numa clínica psiquiátrica. Eu tomei bastante remédio e fui parar na UTI, mas se me derem alta aqui, eu vou ter que voltar para lá. Que a mente ainda sofre, pressionada, silenciosa e pedindo socorro. Em meio ao caos da saúde mental, existe quem se levante para fazer a diferença. Eu gostei muito dessa frase que vocês colocaram aqui, por isso eu anotei o WhatsApp de vocês, viu? O projeto HELP não é apenas uma iniciativa, é um movimento. Mais de 5 mil voluntários em todo o Brasil já ajudaram mais de 250 mil jovens a superarem crises de depressão, ansiedade, automutilação e outros desafios da saúde mental. Com palestras realizadas em mais de 5 mil escolas, alcançamos mais de 1 milhão de alunos e seguimos chegando cada vez mais longe. Até fora do Brasil. Cantinho do Desabafo, Abraço da Vida, Tatame da Vida, HELP nas ruas, HELP nas escolas, são apenas algumas das ações que transformam vidas todos os dias. E uma vez por ano, celebramos a vida no maior encontro do nosso movimento, o Mega HELP. Não te julgo, te ajudo. Esse é o nosso lema. Cada jornada importa. Estamos aqui para caminhar ao seu lado, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Se você precisa de ajuda agora, pode contar com a gente. Chame o HELP 11 2392 6910 e siga no Instagram @help.fjU, onde mais de 375 mil pessoas já apoiam essa missão. Projeto HELP. Não te julgo, te ajudo.
Você pode repetir o número, por favor? Sim. 11. A nossa plataforma ela funciona 24 horas por dia, com voluntários disponíveis para ouvir, sem julgamento, né? Então, é o DDD 11, número 23 92 6910, e funciona para todo o Brasil. E tem um Instagram? O Instagram, @help.fjo. Muito bem. Para quem quiser anotar o número da lei, que institui a política de valorização da vida nas escolas, na rede de ensino em Minas Gerais, Lei 23.764 de 2021. Lei 23.764 de 2021 é fruto de um projeto de lei de nossa autoria, projeto 1214. Wagner, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá bom? Muito bem. Vamos passar, então, a palavra para a Natália Silva Dias, doutora, né, médica psiquiátrica, representando Rodrigo Nicolato, presidente da Associação Mineira de Psiquiatria, AMP. Recebemos a doutora Natália com muita honra. Por favor, doutora, a senhora tem a palavra. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer novamente, senhor deputado Charles Santos, pela iniciativa, por nós podermos estar aqui discutindo esse tema tão importante e muitas vezes negligenciado também pela própria área da saúde. Gostaria de agradecer também, registrar meu agradecimento ao professor Dr. Rodrigo Nicolato, presidente da Associação Mineira de Psiquiatria, pelo pedido para que eu representasse aqui hoje. Eu vou reforçar, né, chamar a atenção para alguns dados que já foram colocados aqui e que eu considero de extrema importância. Primeiramente, comentar a respeito das taxas de suicídio no Brasil. Nós temos visto um crescimento das taxas de suicídio, sem um decréscimo da desaceleração desse crescimento das taxas, como a gente tem visto nas taxas globais. Então, infelizmente, no nosso país, ainda não é uma realidade o decréscimo do aumento dos suicídios. E, especialmente na população idosa, nós temos visto um aumento bastante significativo. Nós temos hoje, foi citado aqui, que no Brasil hoje falecem por suicídio cerca de 14 mil pessoas por ano, e dessas 14 mil pessoas, mais de 900 pessoas são homens com mais de 60 anos e mais de 200 são mulheres com mais de 60 anos. Então, nós temos uma prevalência de suicídio entre idosos de mais de 10%, o que é bastante significativo, ou quase 10%. Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que o principal fator de risco identificado para os casos de suicídio são os transtornos mentais, nas mulheres idosas, especialmente a depressão, e nos homens idosos, especialmente a depressão e o transtorno por uso de álcool. Nós temos uma grande dificuldade de promover o acesso ao atendimento a esses pacientes. Infelizmente, a gente ainda tem algumas barreiras a serem superadas, não só pela população geral, mas especialmente pelos idosos para o tratamento adequado em saúde mental, né? E, especialmente em situações de crise, em situações de urgência psiquiátrica, a gente tem uma situação ainda mais dramática para os pacientes idosos, porque, frequentemente, os locais de atendimento de pacientes com transtornos mentais graves são locais muito pouco adequados para o atendimento de idosos que têm a sua saúde muitas vezes já fragilizada e que não podem ficar em ambientes como os que a gente tem atualmente para o atendimento da população geral, para o atendimento psiquiátrico da população geral. Então, eu considero esse tema de uma relevância muito importante, especialmente no que diz respeito à necessidade de políticas públicas para a garantia desses direitos, para a garantia desse atendimento digno e de qualidade no âmbito do SUS. Gostaria também de aproveitar a oportunidade e reforçar alguns dados com relação às tentativas de suicídio e aos suicídios efetivados, porque muitas vezes há uma interpretação equivocada sobre as tentativas de suicídio, né? Especialmente na população idosa, nós sabemos que para cada
para cada suicídio consumado, houve 4 tentativas daquele homem idoso. E para cada suicídio consumado entre mulheres idosas, houve 20 tentativas. O que isso nos diz? Em primeiro lugar, que os homens tentam menos, mas morrem mais, né? Como a minha colega psicóloga já havia relatado, né? As tentativas são mais letais e, em geral, mais impulsivas e associadas ao uso de bebida alcoólica. Isso nos faz pensar que, em qualquer tentativa, ou até antes disso, em qualquer situação de fala sobre ideação suicida, as pessoas devem agir, né? A gente tem dados na literatura médica que deixam muito claro o fato de que, antes da realização de um suicídio, o paciente ou a pessoa informou sobre a ideação e sobre o planejamento suicida a alguém. Muitas vezes para um profissional da saúde ou para uma pessoa próxima. Então, a ideação suicida, especialmente com planejamento suicida, é uma urgência médica e deve ser tratada como tal. Né? Assim como a gente considera, né, uma parada cardiovascular, uma urgência, ninguém tem dúvida de que isso tem que ser resolvido imediatamente, tem que ser socorrido, a ideação suicida, especialmente com planejamento também. Então, diante de uma situação como essa, as pessoas devem acionar serviços de saúde, né, serviços de saúde de urgência, o SAMU, ou levar os pacientes à UPA, né, ou promover outro tipo de atendimento de urgência em psiquiatria. Então, retomando a questão das taxas de suicídio, das tentativas de suicídio, como eu disse, né, para cada suicídio em um idoso do sexo masculino, nós temos 4 tentativas, e nas mulheres, para cada suicídio, 20 tentativas. E aí eu quero chamar a atenção nesse ponto para uma ideia que muitas vezes é disseminada no senso comum, de que as tentativas, na verdade, são tentativas de chamar a atenção. Muitas vezes a gente até escuta a fala, né, de cão que ladra não morde, se quisesse morrer já tinha se matado, né? Isso são falas bastante comuns, né? Então, é importante entender que a mulher idosa que comete suicídio, ela tentou, em geral, 20 vezes antes. Então, são muitas tentativas que anteriores ao cometimento de fato do suicídio, então foram muitas oportunidades perdidas de prevenção. Então, quando nós falamos que o suicídio é um desfecho prevenível, é porque, de fato, ele é prevenível. É uma prevenção complexa, assim como o suicídio é uma entidade complexa, que envolve muitas questões sociais, econômicas, biológicas, mas também é importante entender que, embora haja essa complexidade, há a possibilidade de prevenção. E, por fim, agradecer ao deputado, senhor Charles Santos, pelo depoimento. O suicídio é ainda considerado um tabu, né, na maior parte do mundo, no Brasil especialmente. É muito difícil as pessoas relatarem publicamente sobre problemas com saúde mental, falarem sobre a presença ou situações passadas prévias de ideação suicida. Então, eu acho que é corajoso da parte do senhor, e é importante, é relevante, e entender que essa ajuda que o senhor teve é o que muitas vezes outras pessoas precisam, né? Imagino que o senhor deva ter tido algum atendimento de um profissional, e isso é extremamente importante, e é isso que a gente precisa garantir em termos de saúde pública, para que a gente consiga alcançar as metas da Organização Mundial de Saúde, para a prevenção do suicídio, para a redução das taxas de suicídio. A Organização Mundial de Saúde ela estabelece metas, né? E a gente tem metas para 2030, para a redução do suicídio no Brasil e no mundo todo.
e é muito importante que as políticas públicas ajam no sentido de efetivamente alcançar esses objetivos, essas metas estabelecidas. Agradeço novamente a oportunidade e me sinto contemplada também pela fala dos colegas e também muito satisfeita por poder conhecer o trabalho de outras entidades, outras organizações, no sentido de promover a saúde mental. Muito obrigada. Muito bem. Obrigado, doutora Natália. Leve um abraço ao doutor Rodrigo, por favor. Né? Sempre muito bem-vindos e sempre parceiros também das nossas audiências aqui. Muito obrigado. Viu? Vou passar a palavra, então, agora ao doutor Tércio, que é médico geriátrico. Por favor, doutor Tércio, o senhor tem a palavra. E hoje o senhor veio muito bem acompanhado, não é? Veio com seu pai aí, um prazer conhecê-lo, viu? Bom dia, eu agradeço pela oportunidade, né? Cumprimento a mesa, né? Também me sinto muito representado pelas falas que já foram, pelas contribuições que já foram dadas, né? E a minha fala, ela vai complementar, é bom que a gente não vai redundar, a gente vai complementar com algumas informações importantes, para a saúde da pessoa idosa, mas não só, e não só para a saúde mental, mas para a saúde como um todo, né? Pode passar o primeiro slide. Para poder abrir a discussão, eu trouxe essa obra de arte, né, lá do século XVII, do David Terrier, que mostra, intitulada O Alquimista. Né? O que é a figura do alquimista? Os alquimistas eram pessoas que se dedicavam a estudar os materiais, os metais, os elementos químicos, né, com dois objetivos. Produzir riqueza, transformar outros metais em ouro, e a outra, produzir a pedra filosofal. Ou seja, um material com o qual se poderia produzir o elixir da longa vida, né? Ou seja, uma panaceia, ou seja, um remédio que serviria para todas as doenças. E aí, o tempo avançou. Cadê? Passa para o próximo, por favor. Ah, tem aqui, né? Ótimo. E aí, com o desenvolvimento do método científico, o avanço das ciências, lá no século XX, observações de cientistas muito competentes permitiram perceber que determinadas pessoas com certos tipos de alimentação tinham certas doenças e pessoas com outro tipo de alimentação não tinham. Por exemplo, os marinheiros no mar, né, não tinham muito acesso a frutas, porque não eram, ou seja, desenvolviam o escorbuto, que é uma doença que é caracterizada por sangramentos e outras manifestações. Mais uma muito importante foi o beriberi, né, que foi observado que ela aparecia nas pessoas que comiam o arroz com casca, o arroz dito integral, mas, aliás, não aparecia nas pessoas que comiam o arroz integral, mas apareciam naquelas pessoas que tinham uma dieta quase que restrita com arroz branco. E aí, o bioquímico polonês Casimir Funk conseguiu identificar que substância era essa, né, e cunhou para nós a palavra que nós temos hoje como vitamina, ou seja, uma substância vital, uma amina vital. Né? E o nome B foi por causa do beriberi, né? E aí novas substâncias foram sendo descobertas, a letra B ficou e foi acrescentando os números a partir da ordem de descobertas. E aí, lá nos anos 70, aconteceu outro fato importante. Né? O cientista químico e vencedor do Nobel da Paz 2 vezes, Linus Pauling, publicou um livro sobre os supostos benefícios da vitamina C para vários aspectos da saúde. E aí começou a se popularizar cada vez mais o uso indiscriminado das vitaminas, né? Inclusive, o uso de megadoses de vitaminas muito superiores aos encontrados nos alimentos para tratamento de doenças. Porém, os estudos posteriores não confirmaram esses benefícios, né? E aí, atualmente, como que a gente entende essa questão? As agências reguladoras nacionais e internacionais, ali a Anvisa, o FDA, que é como se fosse a Anvisa americana, e a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, não reconhecem suplementos como eficazes na prevenção ou no tratamento de doenças. Porém, tanto é que, olha só, a Anvisa regulamenta suplemento da seguinte forma. Suplementos são produtos para ingestão oral em formas farmacêuticas, ou seja, comprimidos, cápsulas, soluções, né, destinados a complementar a alimentação de indivíduos saudáveis, ou seja, não podem ser anunciados como prevenção ou tratamento de doenças. Porém, mesmo sabendo o que a gente sabe, a maioria das pessoas toma algum tipo de suplemento. Por que isso ocorre?
A resposta está além da ciência, né? Está no mercado. Então, existe uma indústria, né? um comércio, todo um mercado, né? Que a gente chama indústria do wellness ou do bem-estar, que movimenta trilhões de dólares anualmente. E não tem só aspectos negativos, tem aspectos positivos também. Por exemplo, a indústria da beleza, né, que faz com que as pessoas se sintam melhor consigo mesmas. A indústria do exercício físico, né, de tirar as pessoas do sedentarismo, né, que ajuda a promover saúde. Porém, tem dentro dessa indústria do wellness, tem também a indústria dos suplementos, que cresceu durante a pandemia. Por quê? Nós estávamos diante de uma doença que matava, que mata, na verdade, e a gente ainda não tinha alternativas terapêuticas nem prevenção eficaz. Então, o medo e também a desinformação propagada muitas vezes fez com que as pessoas procurassem mais vitaminas, suplementos como forma de prevenir o adoecimento. E, além disso, nós temos uma publicidade maciça, né, na mídia física e digital, e, mais recentemente, com o marketing de influência, ou seja, os ditos influenciadores digitais, né, eles fazem uso dessas substâncias, desses produtos, e acabam induzindo outras pessoas a também fazer uso como forma de tratar, de melhorar o seu bem-estar, a sua saúde. Então, mas, de fato, quais são os riscos e benefícios de usar os suplementos, né? Os benefícios são escassos, mas os riscos a gente compreende também. Por exemplo, as entidades reguladoras desaconselham o uso de beta-caroteno, porque ele foi associado ao maior risco de câncer de pulmão, aumentou a mortalidade por doenças cardiovasculares. A vitamina E também não é recomendado utilizar a suplementação, porque não tem nenhum benefício comprovado, além de ter estudos que mostram aumento do risco de AVC hemorrágico. Alguns outros dependem mais da dose. Por exemplo, a vitamina A, em doses muito altas, pode causar lesão hepática, e em doses moderadas já começam a atrapalhar a densidade óssea. A vitamina D, em excesso, intoxica, pode elevar o cálcio no sangue. Eu já atendi pacientes intoxicados por vitamina D, e os sintomas são dramáticos, e além de aumentar o risco de pedra nos rins. E a vitamina C, acima de 2.000 mg por dia, pode provocar náuseas e diarreia. E quais são as outras consequências de usar suplementos para tratar doenças? Abandono de tratamento em função de terapias ditas naturais, que atrasa o tratamento eficaz e piora desfechos, inclusive na saúde mental. Por exemplo, às vezes a pessoa que tem um transtorno mental, ao invés de procurar um profissional para fazer o tratamento adequado, com o medicamento adequado, começa a tomar o tratamento dito natural, mais leve, com menos riscos, né? E aí isso pode atrasar com que ele tenha acesso ao tratamento eficaz. E outra coisa, quando existem deficiências nutricionais? Sim, existem. E elas causam consequências para o corpo? Causam, sim. Porém, o tratamento não é com suplementos. O tratamento é feito com medicamentos contendo aquele nutriente em doses adequadas. E não é para tomar para sempre a vitamina, né, o medicamento. Tem que ter uma reavaliação programada, saber até quando vai tomar, qual é o objetivo, até que nível que eu desejo levar aquilo ali no sangue, né? Mas o que nós sabemos de fato, então, sobre os suplementos? Em primeiro lugar, a maioria das pessoas não precisa de nenhum tipo de suplemento, né? A nossa alimentação brasileira, ela é rica, ela é diversificada. O arroz e feijão é ouro, gente, né? E quando a gente tem acesso a diferentes grupos alimentares, né, a gente não tem riscos importantes de deficiências nutricionais. Em que situações suplementos são recomendados? Para as crianças dos 6 aos 24 meses, o ferro é recomendado universalmente, mais por causa da realidade socioeconômica do nosso país do que um determinante biológico. Para as gestantes, o ácido fólico e o ferro também, porque a gente hoje compreende as consequências que uma anemia pode ter, né, para o desenvolvimento cerebral lá no futuro. E pessoas com dietas restritas, ou seja, pessoas que não comem todos os tipos de nutrientes. Por exemplo, a pessoa que tem celíaca, que tem intolerância ao glúten, né, a pessoa que é vegetariana, a pessoa que é vegana, que não vai ingerir todos os tipos de alimentos, essa sim pode se beneficiar de um suplemento, mas sempre com orientação de um médico, de um nutricionista.
Afinal de contas, então, o que funciona de verdade para melhorar a nossa saúde, para aumentar a nossa longevidade? Não precisa reinventar a roda, nós já sabemos. Atividade física. A OMS recomenda que façamos 150 minutos de atividade física por semana, né? Não tem contraindicações de exercício físico. Né? Tem adaptações, ou seja, talvez uma pessoa mais longeva, com doenças do aparelho locomotor ou cardiovasculares, não vai conseguir correr uma maratona. Porém, ele consegue fazer uma caminhada, ele consegue fazer um treino orientado por um profissional da atividade física, o educador físico, o fisioterapeuta, né? E alimentação balanceada, alimentação sem excessos, né? Sem restrições, ou seja, comida saudável, é prato colorido, não tem o que inventar, gente, é o de sempre. Carboidratos, proteínas e gorduras, todos os grupos alimentares de nutrientes são importantes para a nossa saúde. E sem terrorismo nutricional, porque infelizmente, muitos profissionais propagam informações inverídicas sobre os alimentos, né? Muitas vezes até enganados, que esse alimento não pode porque esse alimento provoca isso. E, já finalizando a minha fala, cuidar da nossa saúde mental, que é um assunto que já foi extensivamente falado aqui nessa mesa, não vou repetir. Dormir e saúde mental inclui também sono, gerenciar o estresse, né? E fazer segmento médico regular, realizar os rastreamentos conforme idade, sexo e fatores de risco, e o tratamento das doenças quando for necessário. Eu agradeço pela oportunidade e estamos à disposição. Doutor Tércio, a gente entende, então, que é super importante seguir recomendações médicas. Certeza. Quer deixar um contato do senhor? Através do QR Code, eu vou deixar um contato no link. Então, tá bom. Muito obrigado pela sua presença. Excelente participação, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Honrado. Parabéns pelo filho, viu? Muito bem. Vamos, então, ouvir agora a senhora Tatiana Moreira. Tatiana, muito obrigado pela sua presença. A Tatiana, que é analista técnico-social do SESC. Hoje, essa participação super importante aqui do SESC, gente, que tem um trabalho extraordinário. E ela está representando aqui o Nadim Elias Donato Filho, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais. Tatiana, muito obrigado pela sua presença. Fique à vontade, por favor. Bom dia. Gostaria de agradecer ao deputado Charles pelo convite, cumprimentar todos os colegas da mesa e os presentes. Como foi dito, né, hoje o assunto sobre saúde mental ele foi extensamente trabalhado aqui. E, enquanto um representante aqui do SESC, eu fico feliz de falar que o SESC ele trabalha há mais de 60 anos com atividades voltadas para a longevidade e o envelhecimento ativo e saudável das pessoas idosas. Por quê? O envelhecimento ele não está ligado à doença, ele não precisa ser um processo sofrido, dolorido. Ele tem que ser um processo ativo, que a pessoa ela tenha consciência das ações que ela está tomando, das atividades que podem melhorar a qualidade dos dias dela. Então, hoje, né, nós temos mais de 5.000 pessoas inscritas no SESC Mais 60 em Minas Gerais como um todo. São mais de 23 unidades que atuam com atendimento a pessoas idosas, com uma equipe multiprofissional, desde educador físico, psicólogo, assistente social, executando atividades que trabalham a prevenção de demências, que ajudam em atividades que possam melhorar a disposição da pessoa idosa, melhorar a sua autonomia diante dos processos da vida, porque envelhecer ele está posto, né? Nós vamos todos envelhecer. A questão é como vamos envelhecer, como a gente quer passar por esse processo. E o SESC, enquanto esse agente de transformação, ele tenta olhar muito para esse lugar. Como eu coloco a pessoa idosa como protagonista da vida dela? Como eu dou autonomia para essa pessoa fazer as suas atividades, ter as suas escolhas, ter consciência do que pode ser propagado, né? Enfim, uma verificação de se é uma notícia falsa ou não, como eu verifico se é alguma atividade que possa me trazer algum prejuízo físico, emocional, quais são as chaves para eu fazer essa verificação e conseguir atuar em cima disso. Hoje, nós desenvolvemos oficinas, palestras, atividades práticas e lúdicas que trabalham sempre em prol dessa criticidade do assunto
do envelhecimento, né? Como isso pode ser posto. Dentro das nossas unidades, como eu disse, hoje são mais de 23 unidades que trabalham com SESC mais 60 em Minas. Nós temos atividades físicas adaptadas para as pessoas idosas. Então, não é porque a pessoa ela tem alguma dificuldade de mobilidade que ela vá deixar de fazer alguma atividade física. Ela tem que fazer, lógico, respeitando as condições dela. Nós temos atividades voltadas para o lazer e a cultura, porque nós entendemos que, para além do físico, como foi falado aqui hoje, o mental também é muito importante. Então, nós precisamos cuidar da pessoa como uma dimensão inteira. Então, como eu olho para o aspecto social, para o aspecto físico daquela pessoa, para o mental, através das atividades que eu faço no dia a dia. E, dentro dos nossos grupos, né, uma coisa que é muito importante é a formação de vínculos. Os grupos do SESC mais 60, eles são verdadeiras famílias dentro das unidades. Então, é uma pessoa cuidando da outra. Se um participante deixa de faltar, o outro procura saber, vai atrás. Então, acaba se criando vínculo entre essas pessoas, o que combate diretamente a questão do isolamento social, que a gente sabe que é um fator predominante que cresce muito com o envelhecimento. Bom, um pouquinho disso, né? Tudo que o SESC faz. Eu vou passar um vídeo que é de uma participante nossa de Venda Nova, a senhora Maria Araújo. Ela traduz um pouco de tudo isso que eu estou tentando passar para vocês, pelas palavras dela, tá? Meu nome é Maria de Jesus Souza Araújo e eu tenho 78 anos. Eu sou de São Luís do Maranhão, né? Sendo que eu nasci no interior de São Luís. Depois foi que eu fui morar na capital. E eu sou casada, né? Tive 12 filhos, mas já morreram 5, e só tenho 5 no momento, né? Viu? E meu estilo de vida, trabalhei muito. Quando eu cheguei para cá, eu sou costureira. Eu trabalhei também de limpeza lá no Hospital Madre Teresa, quando eu cheguei aqui, né? E assim fui levando a vida e me aposentei. Quando eu me aposentei, aí eu tenho uma irmã que ficou lá em São Luís e ela frequentava lá o SESC de lá. Então ela disse assim, aqui não tem SESC? Eu digo, tem, mas eu nunca frequentei o SESC, não. Por que nós não vamos lá para ver como é? Eu digo, aí nós saímos, nós dois chegamos lá, procuramos o SESC, aí foi que eles nos orientaram, né? E disseram como era, e nós fizemos nossa inscrição, onde até hoje eu estou, mas gostei demais, até porque até hoje eu não saí de lá. Eu faço dança expressiva, dança livre, eu faço jogos. Já gosto mesmo de dança, mas nunca tive oportunidade, né? E agora, quando eu cheguei lá, estava nos ensaios de quadrilha, nunca tinha dançado quadrilha na minha vida, né? Então, quando eu comecei a dançar, aí veio outros tipos de dança, né? E faço também seresta, faço artesanato, que eu gosto demais, viu? E não faço mais que eu tento não dar, senão eu vou ficar lá morando. Se eu pudesse ficar até lá, mas não tem jeito. Porque o meu marido é cadeirante, né? E eu tenho que olhar ele também. E é muito importante na minha vida, porque eu nunca viajei assim. E já conheci muitos lugares através do SESC. Todo dia, todo SESC. Porque antes, como eu falei, era muito estressada. Eu brigava com os meninos, com meus filhos. Eu não gostava de fazer muita coisa, ficar só deitada também. Eu tenho outro estilo de vida. Se eu não fosse o SESC, eu acho que eu até já tinha morrido. Eu fiz natação, ganhei minha medalha de primeiro lugar. Subi no pódio, que nunca tinha feito na minha vida. Subir no pódio para ganhar medalha de natação, isso é maravilhoso. Eu me lembro disso, gente, eu nunca pensei na vida de subir no pódio. Já pensou? E lá eu recebi uma medalha de natação em primeiro lugar. Olha que maravilha. Só falta morar no SESC. Minhas filhas assim, a senhora todo dia não cansa de ir no SESC. Tá para não vir mais em casa. Eu digo, mas o SESC é onde eu vivo. É a minha vida no SESC. Sinceramente, alegria, felicidade, tudo o SESC me trouxe na vida.
tudo. Porque a minha vida nunca foi fácil. Como eu falei, eu morava em palafitas. Você está entendendo? Quando eu vim para cá, minha vida melhorou 100%. E com o SESC, melhorou muito, muito, muito mais. Eu tenho uma vida de sofrimento. Me deu a mão no momento mais preciso da minha vida. Se não for o SESC, Deus não sei lhe dizer. O SESC é tudo para mim. Bom, nada melhor como a própria pessoa falando, né? Como não foi possível. A Dona Maria é uma das milhares de pessoas que a gente atende. E todo dia nós vemos histórias de mudança de vida através da promoção da saúde, através da promoção da socialização, das atividades envolvidas dentro do SESC Mais 60. Então, nada melhor que a prevenção. A prevenção ao isolamento, a prevenção ao declínio. Enfim, quando a gente faz a atividade, né, com a proposta de melhorar a vida daquela pessoa, de ser uma pessoa atuante, de tomar as rédeas da própria vida, para poder não cair numa vulnerabilidade, digamos assim, né, de se sentir sozinho, etc., esse é o caminho. É isso. Gostaria de agradecer novamente o convite e desejar um bom dia a todos. Tatiane, são 4.500 inscritos, mais ou menos, né? Não é isso? Hoje em dia, nós estamos em 5.500 pessoas 5.500 inscritas, pessoas. em 23 unidades em toda Minas Gerais. Vou te dar uma tarefa difícil. Você vai levar 5.500 abraços lá, tá? Por favor, de todos Pode nós, deixar, obrigada. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Eu vou passar a palavra aqui para Ana Cristina Ciodaro. É isso mesmo? É assim que se pronuncia? É a nossa última inscrita e convidada. E aí a gente vai... já quero antecipar, a gente já está com um horário bastante avançado. Se alguém que queira fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, a gente vai ter aí no máximo 10 a 15 minutos após a fala da doutora Ana Cristina, para a gente já poder fazer o encerramento da nossa audiência, tá bom? Então, se alguém quiser ainda se inscrever, assim que ela terminar a sua fala, é o tempo que nós teremos até o término da nossa audiência. Então, com a palavra, Ana Cristina Ciodaro, por favor. A senhora tem aí também o seu momento de fala. Muito obrigado pela sua presença. Eu quem Tá agradeço bom? pela oportunidade de dividir um assunto tão importante. Eu, como atriz, apresentadora, tenho um canal que fala sobre saúde emocional e relacional. Que privilégio poder falar depois da Thaís, não é isso, Thaís? Tatiane, que é um assunto perfeito, gente. O que os idosos e todas as pessoas precisam? De atenção plena, de interesse, de vontade de interação, de acessar o indivíduo. É isso que a gente precisa. A saúde mental e emocional, ela precisa de acesso, de contato. Toda vez que a gente se disponibiliza a ouvir, a se interessar plenamente pelo que aquele indivíduo tem a dizer, a gente começa a entender qual a verdadeira necessidade dele. O corpo precisa de movimento para que a mente tenha saúde. E a gente tem tantas opções de oferecer isso para eles. A gente tem opções de fazer isso através de oficinas, né, que levam eles à interação, socialização. A gente tem isso através do contato com a família mesmo, de sentar, ouvir, se interessar pelas histórias, mesmo que repetidas, porque eles têm maneiras diferentes também de contar elas. E a gente sempre tem alguma coisa para aprender com eles sobre isso. E através também de formações, achei fantástica a ideia do Caleb de ensinar os idosos a acessar as redes sociais. Eles conseguem se conectar com pessoas que eles queriam, levar ideias e começar a transmitir a riqueza de conhecimento e sabedoria que eles têm para entregar para a gente. E, além de tudo isso, nós temos ferramentas como a arte, que, além de ser uma ferramenta de aprendizado e conexão com quem assiste, para quem faz, é praticamente uma terapia.
incentivem os idosos a recomeçar, a começar algo novo. Isso é vivo, a gente acabou de assistir. É maravilhoso. Todas as idades são possíveis recomeçar e, através de cada recomeço que a gente sonha e se sente vivo, pulsa mais. E é essa oportunidade que a gente dá para eles, que dá para a gente também a oportunidade de aprender e de crescer com isso. É verdade, a doutora também tinha falado que a gente está tendo cada vez mais um número maior de idosos, graças a Deus, né? A gente está cuidando muito bem da nossa saúde, então a nossa perspectiva é que nós vamos viver mais, vamos ter mais idosos, então vamos preparar um mundo para todos nós, né? Vamos ensinar, conectar os idosos e os jovens, para que eles também entendam que essa é uma possibilidade. Eu tinha um colega de trabalho que era bem mais velho do que eu, ele falava: eu tenho certeza da idade, eu tenho certeza que eu tive a idade que você tem, mas você tem certeza que vai ter a minha? E essa ideia de poder preparar o mundo, de conectar as informações, de aprender com quem já viveu, com quem já conheceu, é uma oportunidade de avanço na vida. A gente consegue conectar um mundo novo para a gente, de conhecer o que espera por nós, né? As nossas dificuldades de locomoção, o que vai ser questão de saúde, também sobre comunicação, o que o outro precisa. Como é que eu posso acessar alguém se eu não sei do que ele precisa? Para isso, quando a gente se abre para ouvir, para acessar, a gente começa a dar uma oportunidade de, principalmente, entender como que eu posso fazer alguma coisa. Né? Eu tenho idosos na minha família também, avós, graças a Deus, muito vivos e saudáveis, e eles me ensinam muito sobre a dificuldade, sobre como que a gente pode lidar com isso, e também entender a necessidade do outro. Por exemplo, dificuldades em caminhar sozinhos, o que eles conseguem ou estão dispostos a fazer, e estimular isso, mas não na necessidade de impor algumas coisas, porque a gente, às vezes, tem uma expectativa, né, sobre os idosos, sobre os jovens também, de como eles devem se comportar, mas a gente não tem o real entendimento do que é estar naquele lugar. E, às vezes, para eles é uma dificuldade que começa mental, mas depois ela vem física também. Então, acessar esse entendimento, essa empatia, de compreender que existe para eles, sim, limitações, e que existem motivos e criatividades onde eles podem se desenvolver através disso tudo, e dar a eles a oportunidade de ter outras alternativas, eu acredito muito que vai ser a melhor aposta e a melhor contribuição que nós temos. Eu queria parabenizar o doutor deputado pelo movimento, pela ideia, pela iniciativa, que é muito necessária e que tenha muito sucesso pela sua trajetória, que tudo que você está trazendo para todos nós seja cada vez mais fluido e maior. Obrigada. Muito obrigado. Tá? Obrigado. Ana Cristina, queremos a sua presença outras vezes aqui. Tá? Será um prazer. Sua contribuição muito importante mesmo. Tá? Assim como a contribuição de todos que aqui passaram nesta manhã. E eu gostaria, inclusive, de perguntar se alguém da nossa plateia, do nosso auditório, gostaria de fazer também alguma contribuição. Pode se dirigir ali ao microfone. Doutor Zé Roberto, por favor. Bom dia, boa tarde, para todos, né? Deputado Charlie, é óbvio que um encontro como esse, em que se trata da saúde mental de idosos, é óbvio que aqui haveria de estar presente, como estiveram, profissionais da ciência médica, da psicologia, etc. Mas eu fiquei muito feliz ao ver aqui também representantes da segurança pública, porque precisamos de ter um olhar para nós, policiais, dos problemas que nós enfrentamos quando chegamos sobretudo, o momento da aposentadoria. Eu até me considero privilegiado, porque, além do cargo de delegado federal, no qual já me aposentei, não estou me enferrujando, porque ainda tenho o magistério, tenho as minhas palestras, e isso me faz muito bem para a minha saúde mental. Quero fazer esse registro. É preciso de incluir nesse tema os profissionais de segurança pública. E aproveito para me desculpar de um outro evento para o qual eu fui convidado, que é a entrega do título de cidadão para o
o deputado federal Gilberto Abramo. Eu tive um compromisso inadiável, imprevisto naquela ocasião e não pude vir. Então, faço questão de registrar publicamente as minhas escusas. Muito obrigado. Sem problema, doutor José Roberto. O senhor é um membro da nossa família, é uma honra receber o senhor aqui hoje. E muito obrigado pela sua contribuição. Realmente é uma preocupação grande que a gente tem com a saúde mental, especialmente daqueles que estão na área da segurança pública. A gente sabe da pressão que vivem e convivem diariamente, né? Inclusive, legislamos também constantemente nesse sentido. Tem projetos em tramitação nesta casa com esta temática. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Indago também aos que compõem a mesa, aos convidados, se querem fazer alguma contribuição a mais. Gostaria? Por favor, doutora Luciana. Eu queria só complementar um dado que eu coloquei no slide, mas como eu não enxergo, eu também imagino que ninguém tenha também. E aqui foi falado em relação aos dados registrados do suicídio, de 14 mil por ano. Esses dados estão desatualizados. Esses dados eram de 2021. Os dados atuais de hoje, a gente vai tendo de 2 em 2 anos, então, de 2022, foi para 16.262 suicídios. E nós temos um número estimado para subir para 16.800, que já estão sendo contabilizados de 2023. Então, quer dizer, nós estamos aqui num aumento do número de suicídios, e o que a gente tem feito? A gente tem escutado tudo que foi falado aqui, e tem muitas outras coisas, mas o que é o mais importante, eu acho que eu deixei de falar na minha fala, é ouvir. Ouvir, perguntar como que a pessoa está, como que você pode modificar aquilo que ela está sentindo, é não ter nenhum julgamento. Isso foi falado e eu acho que tem que se expressar e ratificar aqui. Obrigada. Muito bem. Muito obrigado, doutora Luciana. Minha gente, antes de nós encerrarmos, e aí eu parto para os finalmente aqui, e até com base no que a doutora Luciana acabou de falar, eu quero fazer o registro de alguns pontos importantes aqui. Projeto de Lei 4.434/2025, nós estamos pretendendo instituir em Minas Gerais, no calendário oficial de Minas Gerais, o evento, instituir no calendário oficial de eventos do Estado a Semana Estadual do Não Te Julgo, Te Ajudo. Este projeto já protocolado, começa a sua tramitação em breve aqui na casa, é de minha autoria. Quem quiser depois consultar, pesquisar e até manifestar apoio, acesse o site da Assembleia, projeto 4.434 de 2025, que vai tratar justamente sobre a questão da escuta, do apoio, da assistência às causas da saúde mental. Tá? É uma proposta de iniciativa do nosso mandato. Como fruto também já da nossa audiência, nós vamos anunciar aqui alguns requerimentos que não poderão ser votados aqui. Estamos numa audiência da Comissão de Saúde, mas que só poderão ser votados na próxima reunião, se assim for por decisão do presidente, deputado Arlen Santiago, porque precisamos de quórum. Mas eu faço questão de fazer a leitura aqui para conhecimento dos senhores e das senhoras. Requerimento de comissão, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa, este aqui é da Defesa do Consumidor, né? Vai ser apreciado lá na comissão na qual sou membro. Defesa da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º, a linha A, do requerimento interno, seja encaminhado ao PROCON Estadual de Belo Horizonte, pedido de providências para a criação de protocolos de apoio à orientação para vítimas idosas de fraudes financeiras e golpes digitais. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência
seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de informações sobre o número de ocorrências registradas nos últimos 5 anos relativas a fraudes, golpes financeiros e crimes de estelionato, cujas vítimas foram pessoas idosas, bem como as medidas específicas adotadas para prevenção, investigação e repressão desses crimes. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre a rede de atendimento psicológico disponível para idosos em Minas Gerais, bem como o número de profissionais especializados em gerontologia e saúde mental do idoso no SUS em âmbito estadual. Requerimento em comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre os dados atualizados sobre taxas de suicídio de pessoas idosas em Minas Gerais, informações sobre fatores de risco mais recorrentes identificados em estudos oficiais relacionados a essa parte vulnerável da sociedade. Requerimento em comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para a elaboração e implementação de campanhas educativas integradas voltadas à população idosa com foco no acolhimento psicológico e social às vítimas de fraudes financeiras e golpes digitais. E, por fim, requerimento em comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, SEDES, e à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, pedido de providências para a ampliação de programas comunitários voltados à inclusão social de pessoa idosa, bem como a promoção de oficinas de artesanato, pintura, música e outras atividades ocupacionais de centros de referência. Sala das Comissões, 23 de setembro de 2025, todos os requerimentos assinados pelo deputado Charles Santos, frutos da audiência que promovemos na manhã desta terça-feira, 23 de setembro, né? Como já falado aqui, com a participação de cada uma dos senhores e das senhoras, a quem quero agradecer imensamente a participação e dizer aqui que seguimos firmes no objetivo de cuidar da melhor forma possível da saúde mental dos mineiros e das mineiras. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, da minha assessoria, dos servidores